Olá, sejam muito bem-vindos todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso podcast. Meu nome é Stefano Farias, esposo da Ana Paula. E aqui está a Ana Paula, né, minha esposa, conforme eu falei, criadora do meu plano financeiro e planejadora financeira. E hoje nós estamos com um casal muito especial aqui que passaram por uma mudança de vida muito diferente, né? Um casal que eu conheço já há muito tempo, por mais que a gente não tinha aquela proximidade de estar o tempo todo junto, mas ele basicamente a gente estudou junto desde a terceira série, desde quando a gente pegava caneta emprestada das meninas e às vezes esquecia de devolver, sabe como que é, né? E eu conheço a Camila desde criança também, que a gente saía junto com a tia Mauri. Pronto, desde quando a gente ganhou o campeonato na oitava série de futebol, então temos bastante coisas em comum, que é a Camila Amorim e o José, mais conhecido como Sherlon. Muito prazer, eu sou o Sherlon, José Sherlon, né, como o Stefano falou. Esse campeonato tão desafiante para nós, né, no Hermanete, grande Hermanete aí que formou, né, formou ali questão de vida, né, formou homens e mulheres, um colégio maravilhoso, um bairro também, né, poderia até chamar do Keralux para o mundo. Ficaria um pouco mais, ficaria muito justo o nome, né? Eu sou o esposo da Camila. A Camila também que ela vai falar um pouquinho mais sobre ela. Olá, tudo bem, gente? Eu quero inicialmente agradecer o convite, né? E é uma honra sermos os primeiros a participar desse quadro, que é do Brasil para o Mundo. Meu nome é Camila Amorim, eu também nasci e cresci no Keralux, então por isso a gente se conhece, né? Eu acho que por mais que a gente não se falasse, não tem como não conhecer. Keralux é um bairro tão pequeno que acaba conhecendo todo mundo. Mas a gente se cruzou, nossas vidas se cruzaram alguns momentos, e a gente ficou honrado mesmo por esse convite. Ótimo. Excelente. Você falou que por mais que não tenha como se conhecer, é igual a cidade do interior, né? Ah, você é filho de quem? Não, seu nome não, mas o seu nome não importa. Você é filho de quem? Então você acaba conhecendo a pessoa pelo pai ou pela mãe. Da Ana. Ah, sua mãe é do Mira, é a que vende pamonha. No meu caso, seu pai é o borracha caminhoneiro, você é irmã do Felipe, o borracheiro, Tiago, Manuel, exatamente. filho do pedreiro. Filho do pedreiro, e assim vai. O sobrinho da dona da padaria, né, Sherlon? É isso mesmo. Essa eu não sabia. Pô. É. Primeira padaria do bairro. Foi a tia dele, se eu não me engano. Padaria. Eu acho que aquele negócio, né? Aquela padaria, eu acho que nunca deu certo para ninguém. Eu acho que as pessoas só foi cansando e passando por outro, passando por outro, que até hoje, eu acho, não sei se hoje é uma padaria, mas ainda tem alguma coisa lá que, meu Deus do céu, Cara. um ponto muito bom. Mas interessante, galera. A gente sabe que recentemente vocês passaram por uma transição de vida muito diferente, mas tem se tornado cada vez comum. Diversas pessoas têm se mudado do Brasil e têm buscado viver uma nova experiência, né? Conhecendo uma nova cultura, conhecendo um novo país, seja em termos para poder ter conhecimento, seja em busca de algo profissional. E a ideia aqui é mais um bate-papo, mas a gente fez aqui uma lista de algumas perguntas. Oi, Stefano, antes da gente fazer a pergunta de quando eles foram morar fora, eu queria saber quanto tempo vocês têm de casados e como que foi também essa antes, né? Um pouquinho antes de vocês fazerem essa mudança, porque vocês não casaram e foram embora. Teve um período aí de construção, né? Nós estamos juntos há 11 anos, né? Fizemos recentemente 11 anos, mas de casado 5 anos e meio. Vamos fazer 6 anos em dezembro. Assim que casou, não tinha pretensão nenhuma de se mudar. Na verdade, para gente que vem de um bairro, né, uma comunidade e tal, é muito difícil você pensar, porque o mundinho fica tão restrito, né, quando a gente não tem proximidade disso na nossa família. Então, quando eu fui trabalhar fora, e aí eu sou advogada por formação, e fui trabalhar em escritórios, e eu vi que naquele meio era muito comum, fazer um intercâmbio, que pra gente era algo tão distante, intercâmbio, só filho de rico, eu só via essa palavra em novela, né? E aí todo mundo falava, vou fazer intercâmbio, fiquei 2 anos no Canadá e voltei para me formar. Não sei o que lá, e eu falava, Sabático, né? Eu nunca sei o que é um ano tinha sabático. advogados lá que tipo, tirei um ano sabático na Islândia. Eu falei, oi? E aí eu falava, nossa, sonho, mas isso nunca vai acontecer. E aí acabou que a gente já tinha casado, a gente então nunca tinha falado nada de se mudar do Brasil, por mais que eu tenha espírito viajante na veia, viagem, eu só falo sobre viagem, e isso, quem me conhece um pouquinho já sabe que eu amo viajar. Mas aí quando a gente casou, surgiu uma conversa lá no escritório de um rapaz, que até hoje ele é amigo nosso, o Barelli, ele é um advogado também, fazia mestrado aqui em Portugal, né? Nós estamos em Portugal.
E aí, quando ele falou, eu tinha meses de casado. Eu falei, nossa, mas por que Portugal? Assim, ele foi fazer mestrado lá, não é bem mais caro, porque o euro nem tava quase R$ 6 igual tá agora, mas isso há 4 anos atrás estava uns 3,50. Eu falei, mas o euro é mais caro e ainda assim compensa. E aí a noiva dele era minha amiga lá e falou, não, cá, compensa. Ele colocou na ponta do lápis e compensa, porque lá é mais barato, lá isso e aquilo. Aí eu falei, bom, interessante. Aí isso foi uma pulguinha, sabe assim? Eu cheguei em casa e pesquisar sobre Portugal. Quando eu pesquisei sobre Portugal, eu verifiquei essa questão que a OAB valeria aqui, não precisaria nem passar de novo por toda aquela prova estressante. Aí depois eu vi também que na altura, né, agora já não é mais o terceiro país mais seguro do mundo, agora é o quarto. Mas naquele ano era o terceiro país mais seguro do mundo. E eu falei, nossa, deve ser muito bacana ter filho num país tão seguro, né? E aí foi começando. Só que eu falei, meu, o Charlon nunca toparia, porque a gente nunca conversou sobre isso. E o Então Charlon você guardou para você? Não, tipo, no primeiro momento, né? Eu falei, o Charlie, assim, é muito raiz, Radical. né? Não, ele é muito caseiro, muito gosta ali das coisas dele, muito programada, totalmente diferente de mim do vamos, vamos. E aí, beleza, eu falei, bom, seja o que Deus quiser. E aí eu comentei com ele, né? Porque quando a gente tem negócio do coração, o cônjuge tem que estar muito alinhado, óbvio. Jamais a gente faria qualquer coisa. Os dois têm que chegar numa conclusão, né? Os dois ali juntos, tanto pro sim quanto pro não. E aí eu cheguei para ele e falei, amor, ó, fiquei sabendo lá em Portugal, o Ti tá lá, e é assim, e tem possibilidade de a gente ir com visto, óbvio, eu jamais iria para um país, e nem aconselho, né, ninguém, porque essa parte de imigração é tão difícil com visto, imagina sem, né? Tem possibilidade de visto e a gente consegue, eu consigo validar meu diploma lá, então tem OAP que só pagar ali uma taxinha, eu consigo ser advogada lá, nem precisaria passar por essa transição, sem saber o que esperava, né, de tudo, enfim, que a gente vai conversar mais. E aí eu falei, quando eu falei, eu pensei que ele fosse falar, tá maluca, jamais eu largaria, tipo, tudo para trás, até porque ele é filho único, a estrutura familiar dele é bem diferente da minha, nós somos em 5, eu sou mais nova, meus pais não ficariam sozinhos, né? Uhum. Tem todo mundo lá. E os pais dele ficariam sozinhos, na minha concepção na época, eu pensei. E aí, quando eu falei, ele na hora. Você lembra isso? Falei, bora. Bora, vamos. Sério? Eu falei, não brinca com meu coração, a Europa é um ovo, vai estar perto de Paris, vai estar perto de todos os lugares que eu sonho em conhecer. Aí, desado, ele, não, vamos ver certinho, se programar financeiramente, claro, também, né? Não é só questão de vista, é uma preparação. E aí a gente ficou quase 4 anos nessa preparação para vir. Então foram Aí, 4 anos de planejamento. no meio de uma pandemia e tudo. Quando ela falou, começamos, né, a preparação para que pudéssemos nos vir com visto, tudo certinho, aí, pá, veio uma pandemia, onde fecha tudo, fecha imigração, fecha o país, fecha, né? E foi isso aí. O euro dispara. O euro dispara, Foi de pra 3 R$ foi para 7. 7 e pouco. Falei, acho que agora não é o momento, né? Dentro de uma pandemia, acho que é melhor parar um pouco. Mas não parar, né? Mas foi se organizar melhor, né? Em questão Sim. de tudo, questão de família, questão de pessoas, né? Que estão ali próximo da gente. Se quiser continuar, pode continuar também. Que eu fiz uma introdução que foi quase um podcast inteiro, né? Quer fazer a pergunta? Não. Pode continuar, pode continuar. Ah, tá. Então, aí eu tô já contando a história, imagino que a pergunta seria essa, né? E aí, como o Charlon falou, veio a pandemia, e aí, quando veio a pandemia, o euro aumentou muito, aí nisso eu fui desligada de um escritório que eu já trabalhava, que ganhava muito bem lá, eu trabalhava ali no escritório Então, do Tatuapé. na época da pandemia, você ainda estava no escritório? Você não já estava Tava no início eu fui desligada em janeiro, a pandemia começou em março, né? Foi isso. Aí eu fui desligada em janeiro, e aí eu falei para ele, meu, quer saber? Aí eu já passei por essa transição de carreira, porque ele tinha, na verdade, eu nem sabia esse nome bonito, transição de carreira, achei legal, só um parênteses. Minha amiga, essa mesma amiga que mora aqui, que o noivo dela tá morando aqui, eles moram aqui. E aí a Audrey falou assim, ai, amiga, como foi sua transição? Porque eu também tô querendo largar direito. Eu falei, transição, que nome chique, né? A gente só foi, minha filha. Deixa eu ver, a gente tá precisando e vai. Se o marido vendesse bala no farol e estivesse dando mais din-din, a gente ia lá vender bala no farol e fazer tudo, porque o que importa é os dois estarem em união, é honesto. Eu nunca tive essa questão de orgulho, nem nada disso. Mas, enfim, e aí, quando eu já estava meio assim com o direito, porque não é algo que estava alimentando, digamos, meu espírito, porque ele estava, a mesa estava sempre farta, no sentido de dinheiro no bolso, né? Porque quando estava ganhando bem mesmo, principalmente no escritório do Tatuapé, mas era direito bancário, não era algo que eu gostava. Eu fiz pós em direito previdenciário e em direito de família. Só que o direito de família, que é a área que eu mais gosto, que é a área dos barracos, acaba tomando um pouco a minha parte de princípios, principalmente os princípios cristãos e tudo mais. Então, ficava nessa sinuca de bico. Eu vou fazer o que eu amo, mas aí vou compactuar com divórcios e abandono e tudo mais.
ou eu vou ficar aqui nessa vidinha de direito bancário que eu não gosto, mas ganha bem, tá tudo bem, sou advogada. E aí tava nessa, e acabou que em uma semana eu já fui para outro escritório, também direito bancário. Quando eles falaram, eu falei, nem sei se eu quero, joguei uma proposta lá em cima, mas não, tá bom, seu currículo é bom, beleza. Aí fui, e aí veio a pandemia em março, fiquei trabalhando de casa. E aí é engraçado que mexe com tudo, né? Porque aí foi o momento que eu engordei. Por quê? Eu não tinha mais planos pro Brasil. Meu plano já era aqui. Eu já imaginava eu tendo filhos aqui. A gente já imaginava vivendo aqui. Eu já conhecia Portugal inteiro pelo Google Maps. É tipo, eu já, na altura, a gente estava vendo em morar em Setúbal, que é um lugar, deve ser maravilhoso, não fui lá ainda, mas é um lugar próximo de Lisboa, que já não é tão caro quanto Lisboa, é praia, que a gente ama praia, né? Então a gente sempre quis morar perto da praia. E aí eu tava vendo casa em Setúbal, eu já sabia os preços das coisas em Portugal. Nem sabia o preço das coisas do Brasil, mas casa em Portugal, carro, já tava familiarizando. E aí, quando veio esse boom da pandemia, que o dinheiro que a gente tinha juntado, na altura era bem pouco. Aí, tipo, reduziu pela metade. E aí veio toda essa questão que fechou o CEF, fechou o voo, então espaço aéreo não estava tendo voo. Aí eu falei, quer saber? Às vezes é um sinal de Deus, às vezes não é para ser, eu não sei. Na hora eu pensei meio que, mas não tenho planos no Brasil. Então eu aceitei essa proposta de trabalho, para lógico, tem que ter renda, mas aí fiquei, tipo, não vou dizer depressão, porque é algo muito forte, mas você fica sem aquele propósito, tipo, não tenho planos agora, e agora? E a gente sempre vê nos planos, não tenho. Aí acabou, como eu disse, engordei, ficava trabalhando de casa, jogada no sofá, porque eu já tava, meu, não é isso que eu quero. Aí o Charlotte tava cheio de coisa na corretora, e ele acabou que uma vez teve um percalço, um cara que meio que roubou ele, digamos assim, né? Roubou alguns clientes. E Sim. aí ele ficou meio com o pé atrás de contratar fora. Ele tinha essa A- dificuldade de delegar por conta disso. Aí o Sherlock tava sozinho, então, nessa época. Tava sozinho na corretora. E aí eu falei, beleza, eu vi ele sozinho, precisando de alguém, e sem querer delegar para outras pessoas, porque ele não tava confiando mais por conta que ele ficou com essa pulga atrás da orelha nem por causa desse menino. E aí eu falei, meu, mas não é todo mundo que é assim, contrata alguém, não sei o quê. E eu sempre tive essa mente empreendedora também, né? Apesar do só o Charles estar empreendendo nessa época, eu sempre ficava, isso se faz dessa forma, se faz dessa forma, não sei o quê, se precisa de braço, precisa de braço. E aí eu já tava querendo sair do escritório, eu falei, quer saber? Mandei meu currículo para ele. Eu tive que me humilhar, tá, galera? Tive que me humilhar para ter o emprego da Romase. Foi tipo isso. Mano, E ele, eu não sei, ele né, não É queria me porque contratar, assim, não. foi muito maluco para uma pessoa assim. Eu vou falar o signo, né? Porque eu acredito muito nessa questão assim, que as pessoas é muito parecida quando é questão de signo, e o Stefano também faz aniversário ali. vai. O Maio também é uma pessoa muito metódica, muito organizada, e eu tinha disso. Então, tipo assim, eu falava assim, nossa senhora, tipo assim, a corretora faz X e a Camila já é mais um X. Então, quer dizer que se não tiver mais o X da Camila, vai ser só esse X. Então, tipo, se não acontecer, e óbvio, a gente trabalha com vendas, né? Então, tem mês que vende muito, o empreendedorismo é assim, né? Nada é um mês muito Uma exata, né? exata. Então, tudo depende do seu trabalho. Trabalha muito, ganha muito. Enfim, às vezes você trabalha muito e não ganha nada. Então, é muito relativo isso, né? Então, eu fiquei, nossa senhora, será que eu estou preparado? Porque para assumir uma responsabilidade tão grande dessa, que é para nós homens, né, é uma responsabilidade muito grande. Tipo assim, eu sou o provedor da família. Então, eu não posso fazer nada de errado, porque senão, tipo, vai desmoronar a minha família, né? Então, eu fiquei muito nervoso, muito apreensivo referente a isso, né? Mas eu falei assim, putz, vamos lá, vem para cá. Quando Aprovou for o um currículo podcast, dela. Aprovou. quando for um podcast sobre como passar uma entrevista de emprego, vocês me chamam, porque olha, isso também vou te falar que é um dom que Deus deu, tô brincando. E aí eu explicava para ele, eu falava, você tem que entender que uma pessoa a mais não vai tirar o valor que você ganha, ela tem que vender e tem que ser o dobro. Se você fatura 1.000, você tem que faturar 2.000 com das pessoas, e com 3.000. Se não for assim, tá errado. Lógico que por aquele período de adaptação, a pessoa vai pegando jeito, mas depois tem que dobrar e duplicar, e assim vai. Hoje em dia eu penso isso. Enfim, eu sempre pensei isso. Aí eu fui colocando na cabeça do Charles, tá bom, então. Aí fui, saí do escritório, aí eu pedi para sair do escritório, e isso no meio da pandemia. Comecei a trabalhar na corretora, emagreci. Como eu digo que tudo está ligado, é porque tudo está ligado. Se você não está uma coisinha, né? A vida é uma rodinha, aquela roda da vida realmente é aquilo. Se algo está com um número baixo, acaba que impacta em outras coisas, né? Não gira como tem que girar. E aí entrei na corretora, e a gente se mudou do bairro também, foi muito importante esse processo. Por quê? Foi muito importante. Nem só a questão de desligamento da família, né? Porque, óbvio, não foi uma distância igual para cá. A gente foi morando para Tatuapé, mas eu estava morando no quintal. Quando a gente casou, eu morei no quintal da minha mãe, no fundo da minha mãe.
Então, era café da manhã, almoço, janta, ouvia a voz deles o tempo todo, aquela caixa de criança, né? Ela sabe como é em casa, enfim, aquela sempre muito ligada, a gente é muito família, principalmente eu, né? Porque nessa época os pais do Sheila já foram para Caraguá. Então, assim, eu sempre fui muito grudada. E aí eu fui para Tatuapé, então querendo não só via eles uma vez por semana. Isso no começo já foi um baque. Ah, pode. Hoje em dia eu pensar que frescuraiada, porque agora eu tô sem ver eles há tanto tempo, né? Um ano. Agora. Meus pais vieram, mas meus sobrinhos e tal, meus irmãos, eu tô um ano sem ver todos os amigos e tudo mais, sem comer o pão de leite, sem comer o pão de sal. Falei pro Charlie, a gente vai no Brasil, a gente vai no Coco Bambu, né? Eu já tenho uma lista de todos os lugares que eu quero comer quando eu vou no Brasil, eu vou tomar uma bola. E aí, quando a gente foi pro papel, a gente pegou firme na corretora. Não, e um parente só. E veio tudo junto. Eu saí do emprego, a Camila, né, na verdade, saiu do emprego e falou assim, agora eu preciso sair do bairro. Porque, Aí o teoricamente, coração do Chefe. O ambiente, né? Mudar o ambiente. eu que amo mudança, imagina, nossa senhora. Teoricamente, eu pagava aluguel, né, porque morava. E eu saí, tipo, de não pagar aluguel, não ter a renda da Camila e automaticamente pagar o aluguel. Nossa E sabe senhora. o que é bizarro, né? Se a gente pega, desde esse momento, a gente faz um planejamento financeiro com as nossas planilhas. Não te traímos, Ana, não fazemos com ninguém, fazemos nós aqui mesmo. Aí tem uma planilha, e aí. Descobri que a funcionária que eu contratei há 5 anos atrás, não, 3 anos. 3 quase. anos atrás, ela sabia tudo de Excel. Então ela põe a fórmula lá e. Tava Aonde perdendo tá? uma baita de uma funcionária, né? Tipo, Tá vendo? E eu nem coloquei Excel no currículo. Ah, eu fiquei 7 anos advogando, né? Entre estágio e advogando, então eu uso muito o sistema Excel nos escritórios. Então, aí a gente foi pro Tatuapé, eu tava nessa parte, né? Sim. Aí a gente foi pro Tatuapé, tá, isso que eu ia falar. Engraçado que se você olha da planilha, por isso que eu falei da planilha, se você olhar matematicamente, não tinha como mesmo, naquela época. Não, você vai pagar tanto de aluguel, a corretora deu tanto, não bate as contas. E foi bizarro o quanto deu tudo certo e sobrando, né, nesse sentido que você fala, mas olhando não tem como sobrar. Ou seja, a gente entende hoje que foi muito de Deus mesmo essa trajetória que a gente passou. E aí a gente aumentou a corretora em questão de clientes, o plano lá inicial realmente deu certo, 2 pessoas têm que ser o faturamento dobrado, triplicado e assim vai. E aí a gente ficou lá. E quando a gente estava no Tatuapé, reabriu, né? O Covid deu uma apaziguada. E aí eu já tinha falado assim, aí um dia eu acordei e eu falei, meu, isso que tá aqui dentro ainda tá lá escondidinho de Portugal, mas eu já não fala mais. Eu pensei, será que ele esfriou? Vamos ver. A gente é assim, ó, parece que eu pensei e fiquei anos com isso. Não, é coisa de eu pensei na hora e já falei, né? A gente é muito caro um com o outro, é amigo mesmo. E aí eu falei para ele, meu, eu sei que tá muito bom, já tava morando em um bairro legal, já tava tendo mais condições, já tava precisando até nossa casa, não sei o quê. Já tava tudo tranquilo de novo. Já foi certinho, tava tudo maravilhoso. Eu acho que assim, que Deus o balde, corra atrás do balde. Porque você tem que dar o próximo passo, porque senão você vai ficar estacionado. Penso assim, com responsabilidade, óbvio. Mas você tem que dar um upgrade na sua vida antes de ter condições de dar esse upgrade, eu não digo na questão financeira, eu digo na questão de tudo, sabe? Aquele você ter contato com um novo nível que você quer experimentar, isso é muito verdade. A gente acredita com o muito. próximo nível, né? O que os coaches falam muito, isso é muito verdade. E aí eu falei para ele, aquela história lá de Portugal. Aí ele, não, amor, vamos, por mim, vamos. Aí eu falei, ainda tava. Aí ele, não, vamos, já tá tudo ok e tal, naquela época não dava e tal, mas agora tudo bem. Falei, então tá bom, mandamos os vistos. E aí tem várias opções de visto, para quem quer vir para Portugal, pesquisa, não vem é legal mesmo, isso para nenhum país, mas Portugal não tem nem desculpa de vir legal, porque tem muito visto. Agora, pra você ter uma ideia, há tipo 4, 5 meses atrás, não sei, porque a gente tá aqui, a gente fica meio perdido de meses. Depois que a gente já tava aqui, abriu um visto para procurar emprego. Então, se você não tem emprego, não tem possibilidade de encaixar em nenhum outro visto, você pede um visto no consulado de português aí no Brasil, no consulado de Portugal, e você ganha um visto para procurar trabalho aqui. Ou seja, você não vem legal. É bizarro, né? É muito bom isso. Eles estão abrindo mesmo a porta para principalmente brasileiros. E aí a gente deu entrada no visto dele pela empresa, é um visto de investimento, pelo faturamento que a gente ganhava na empresa no Brasil. E eu dei entrada no visto de abrir uma empresa aqui. Então a gente tem entrada nos 2 vistos. No dele a gente deu, tipo, sei lá, em janeiro e o meu Acho que pandemia ainda. em julho. Não sei, foi uma diferença. 2020 ou 21 isso? 21, né? 21. Vocês mudaram o ano passado? Foi 21. E aí a gente não falou para ninguém. Uma coisa muito importante também. Quem está nesse processo, e aí eu digo esse processo, qualquer processo da vida, né? Mas já que a gente está falando sobre imigração,
não é bom falar, e isso eu aprendi muito na prática. Por que não é bom falar? As pessoas, nem por mal, criam uma expectativa que te deixa ansioso. E ainda a gente sabe que não é no nosso tempo, principalmente quando a gente lida com burocracias. E aí chegou uma altura que o Sherman não gostou mesmo dessa fase, ficou muito pé da vida com essa fase, e eu entendo que não foi pelas pessoas, foi pela situação. É tipo assim, vocês vão sair, né? Quanto vocês vão? Porque aí eu compro sua geladeira, você vai fazer desconto, né? Nossa. Mas o sofá é tão gostoso. Vocês vão, não vai dar certo aquilo lá, não, porque aí eu já pegaria seu sofá. Assim, você pensa, eu queria trabalhar, porque quando eu estava pro escritório, lembra, né? Eu estava naquela fase que eu falei, tô aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, porque realmente eram teses já criadas. Mas aí, quando eu fui para corretora, eu estava dando o máximo. E aí você ficava com o forró do lado o dia inteiro. À tarde era o forró de sei da conta, à noite era o fluxo sei do quê, e passava aquelas motos, e cachorro latia, meu pai gritava, e as crianças chegavam, ou seja, eu não conseguia focar no trabalho. Então, ter saído, né, do Caralux foi bem importante. A gente entende que a gente precisava desse escritório nosso para trabalhar, porque é uma empresa, né? As pessoas confundem, trabalha home office, acha que tá. Não, você tem que ter ali o seu canto, seu espaço, o silêncio para você trabalhar. É igual tem Mas gente que fala, né? A pessoa trabalha home office, ela entra no trabalho às 9, ela acorda 8h50, E já fica só difícil. pega uma xícara de café e liga o computador, bate o ponto e começa a trabalhar, mas de pijama, sem lavar o rosto, sem nada, né? o corpo Isso é nem entende verdade. tá trabalhando. Fala, oxe, eu ainda tô dormindo ainda, né? Não tô trabalhando, não. É bem isso mesmo. Para empreendedor não tem esse negócio, né? O empreendedor acorda às 5 da manhã para adiantar algumas coisas, já lê alguma coisa que tem que fazer Não, ali, os depois já sai boletos te correndo. acordam, né? Os boletos, os seus sonhos, os seus planos te acordam. Se não tá te acordando, tem uma coisa errada. Uma frase que eu fico até brincando, né? O pessoal fala, você trabalha por conta. Eu falei, trabalho por conta. Tem conta, tem que pagar, tem que trabalhar. Boa, bem isso. Tem que realizar, então tem que. Onde é que você tinha parado na hora que Na hora tava? que eu comecei a falar e eu percebi depois que estava travando, né? Foi quando você falou que o pessoal meio que estava querendo das Querendo comprar coisas. As geladeira. coisas, isso foi. Porque eu queria da geladeira, exatamente. E aí, quando a gente foi para o Tatuapé, que a gente alugou o apartamento, ele era todo mobiliado, então a gente já tinha passado por essa fase de vender os móveis, tudo. Quando a gente veio para Portugal, inclusive, só tinha uma TV que minha mãe mesmo comprou, uma máquina de lavar, ponto, só tinha isso. E aí, tá, aí veio os vistos, a gente deu entrada nos vistos, e aí não falou para ninguém. Então, essa foi a parte que a gente falou: não vamos passar por aquilo que a gente passou da outra vez e não ter dado certo. Hoje em dia a gente tem, não é que não foi certo, é que não era o prazo mesmo para a gente vir. Mas, enfim, né, não deu certo, aí ficou todo mundo naquela expectativa. E quando a gente não veio, já que a gente está falando sobre migração, para a gente ser sempre em tudo na vida, né, mais específico de imigrantes, aí você quer imigrar, ser filtro e não esponja, porque chegava em mim, e aí quando nessa altura, né, que perguntava, e Portugal? Eu falava, a gente está vendo ainda, né, às vezes a gente tá vendo isso aqui, a pessoa falava assim pra mim, pessoas que me amam, eu sei que me amam, mas elas falavam desse jeito. Eu sabia que não ia dar certo, porque você é muito apegada à família, você não vai se adaptar, nunca você vai conseguir sair. Sabe, eu me sentia, tipo, nossa, sério, você esperava de mim? Você batia nas minhas costas e falava, vai dar tudo certo. E aí eu sabia, não, nada a ver, ninguém conseguiu, ninguém consegue. Né? Quem que você conhece que mora fora? E falava assim, então, ninguém. E aí eu pensava, nossa, é verdade, né? Será que eu viajei assim na maionese? Será que eu não é pra gente mesmo? Porque ninguém que eu conheço próximo mora fora. Às vezes era só para as advogadas ricas lá que eu conhecia no escritório, sabe assim? E aí tinha certeza de algo, mas quando a pessoa chega, você sugou aquilo, aquela energia, aquelas palavras, e acaba que você se questiona, será que eu estou no caminho certo? Mas, enfim, é não dar ouvido para as pessoas e ouvir quando você tem um relacionamento, é Deus e você e seu marido, né? Ninguém tem que ficar. Eu acho E isso é muito real, Camila. Eu acho que e para tudo, para tudo. Essa semana mesmo eu tava abrindo um negócio lá no Instagram, falei, né? E aí vieram várias pessoas dar as suas opiniões. Tipo assim, eu falei e eu não queria a opinião de ninguém. não pedi opinião, Eu não pedi, eu só falei. Aí, aí já vem, né? Cada um vem. Mas, ok, hoje eu já estava preparada para aquilo. Se isso fosse alguns meses atrás, se eu tivesse aberto isso para outras pessoas, eu estaria péssima. Com Tava. certeza eu teria ficado muito péssima. E é bem isso. Você tem que. No nosso planejamento do casamento, foi bem isso. A gente planejou uma coisa. Quem ouviu o podcast que a gente falou sobre o casamento, 2 anos e meio depois, foi totalmente diferente do que a gente tinha planejado antes. Porque muita coisa não estava no nosso controle. Inclusive, a viagem que a gente ia fazer para fora fechou 3 meses antes da gente viajar,
não tinha como viajar por causa do visto, que não liberaram. Abriu mês passado, agora os brasileiros podem ser vistos. Eu falei, tá bom. Aí, tá vendo? Ok, tá tudo certo. Agora vocês vão, né? Vai fazer já anos de casado, já vão, já vai lá passear. Pra lá não sei se eu quero mais, não. Porque É, Onde que é? Onde que é? era Cancún. Não me merecem. Não me Eles não merecem. Não me merecem a minha Já presença. passou, ninguém mais fala de Cancún, é Maldivas, amiga. Foca. Isso, Mas isso que vocês falaram foi. de falar para outras pessoas é verdade, porque eu lembro que minha mãe sempre me falava isso, quando eu quisesse fazer alguma coisa, não ficasse espalhando para todo mundo, porque cria essa expectativa e também às vezes acaba tendo um mal olhado, digamos assim, de pessoas que não querem ver vocês melhores do que elas, né? E às vezes até inconsciente, né? Eu entendo essas pessoas que eu tô falando especificamente, entendo que não foi por mal, são pessoas que nos amam mesmo. Mas assim, ó, se eu não tenho condições, você também não tem, né? Se eu não conheço ninguém que tem condições, você não consegue. Ah, Porque entendeu? a pessoa vive na bolha dela, né? Eu lembro quando eu fui para a Espanha em 2011, tinha acabado de completar 18 anos, que para mim aquilo ali foi uma grande virada de chave, porque tipo assim, com 17 para 18 anos eu fui para a Espanha sem ter Google Maps, sem ter Google Tradutor naquela época, só com mapa de olhando o desenho das ruas. E eu conheci várias pessoas, gente que morava fora do país. Eu tenho primos que moram nos Estados Unidos há mais de 30 anos já. E você ter viver essa cultura, viver esse ambiente, igual vocês falaram, que vocês precisaram passar por esse processo de mudar do bairro que moravam para o Tatuapé, e agora do Tatuapé para Portugal, faz com que muda, querendo ou não, muitas coisas dentro da nossa cabeça, né? Certeza. E é um negócio que eu falo assim também, que amizades são boas, só que tem amizades para o seu tempo. Eu tinha amizades no tempo ali e, mudou as amizades. E você vai mudando as amizades, eu não estou falando que deixar as amizades de lado. Não, simplesmente um ciclo natural da vida. Você tem umas amizades ali, outras amizades, mas não é tipo, por exemplo, quando eu vou ali até no canal, os mesmos colegas, as mesmas amizades. A diferença é que, tipo, são assuntos que eu jamais, tipo, pararia para falar assim, caraca, eu nunca parei para escutar isso. Mas, enfim, são ciclos, sabe? Às vezes, tipo, acontece muito rápido e as pessoas têm que, a maioria, né, das pessoas acham que, tipo assim, mudou o ciclo da sua vida mesmo. O Stefano e a Ana Paula hoje casaram. Hoje eu acho que não faz muito sentido o Stefano e a Ana Paula dar com vou hoje com as minhas amigas na balada. Eu acho que não faz muito sentido, eu acho que para casal, né? Sim. E não, às vezes, tipo assim, amigos chamavam assim, vamos no tal barzinho, tal balada. Eu falei, putz, cara, não faz muito sentido, lá são todos solteiros, né? E essa é a questão das amizades. Às vezes as pessoas até comentam, né? Assim, falam, nossa, mas olha lá, agora porque estão morando fora, estão morando fora, não pensa mais na gente, não olha mais pra gente. Engraçado que a gente ouviu isso mais no Tatuapé do que aqui. E aqui, de fato, é morar fora, né? Até eu falei, não, gente, eu só tô aqui a 15 quilômetros. Tanto que minha mãe falava, mãe, vai fazer café da tarde? Ela vai fazer bolinho, eu tô indo. Em 15 minutos eu chegar. Só mudou o CEP, né? Será que eu mudei mesmo ou será que você que tá vivendo com outros olhos? Porque pra mim tanto faz. É uma casa que eu optei por sair porque eu precisava de um espaço pra gente. E o que a gente tinha condições no momento. Mas aí o povo se sente priorizado pelo aquilo que você conquista. Enfim, mas aí é o rolê deles com eles mesmo, né? Eu não tenho nada a ver com isso. É só você ser algo que você quer, então você consegue. Eu sou prova viva, o Cher é prova viva. Vocês são prova viva que não importa a família que você veio. Se você quer aquilo, você valida ali com Deus. Se ele te capacita, te dá a graça, você vai fazer sua parte, né? Uma coisa que eu acredito, que eu sempre falo, a gente até conversando com a Ana Paula, é assim, meus amigos da escola, eles ficaram ali na escola. E quando eu encontro o pessoal, até umas semanas atrás eu encontrei uma galera que estudou com a gente gente conversou o quê? Da época de escola, das brincadeiras, da educação física, a gente conversou sobre aqueles assuntos. Meus amigos da igreja, eles estão aonde? Dentro da igreja. Naquele ambiente, normalmente sobre aqueles assuntos. Meus amigos do trabalho, é igual aquele negócio, a pessoa ela sai de um emprego e aí posta, nossa, você foi muito importante aqui, nós nunca vamos perder essa amizade, dá 3 meses, às vezes a pessoa não está nem mais conversando, porque aquela amizade existiu dentro daquele espaço de tempo e naquele local. Só que tem amizades que você acaba estendendo
para outras etapas da vida, e tem amizades que ficam naquele momento, só que você não vai deixar de conversar com a pessoa quando você vê, só que os assuntos acabam se tornando até um pouco limitados, né? Eu Até porque não acredito faz mais muito parte ali do nisso. seu dia a dia, né? Não faz mais parte do seu dia a dia. E, gente, tá tudo bem. A gente sempre foi muito tranquilo com isso, mas tem gente que fica ali com aquele, enfim, uns mimimi desnecessários. É tanta coisa mais importante para se preocupar. É assim, ó, eu te amo, quero te ver bem. Você tá bem, amém. Você sabe que você precisa contar, você me chama, a gente vê que pode ajudar e ponto. Para mim, a amizade é Certo. isso. Não precisa todo dia eu estar ali grudado, né? Enfim, eu tenho 3 amigas que foram minha madrinha de casamento. Hoje mesmo, a gente estava uma semana sem se falar. Hoje eu chamei elas, eu atualizei a minha vida. Eu falei, aconteceu isso, isso, você também, aconteceu isso, aí ótimo, é bom que a gente se atualiza, nunca perde esse contato. Pronto, beijinho. Aí a gente vai se falar só daqui uma semana, daqui um mês, enfim, agora ainda mais com o fuso horário, e tá tudo bem. Quando a gente for aí, se Deus quiser ter oportunidade, vai sentar, jantar e conversar de boa, né? Atualizar os assuntos. Mas a gente, por isso que eu entendo que essa mudança também do Caralux foi muito importante também até para isso. Aí você vê realmente aqueles amigos que é para você trazer para sua casa, aqueles que já não fazem mais parte, aqueles que já se irritam só pelo fato de você, quando a gente fala de empreender, só fala disso, isso aqui, dá vontade de falar, você só faz narguilha e uísque. E eu não tô reclamando. Então deixa eu falar da minha vida coaching. Aí eu falar que pode ser coaching. E aí, enfim. Aí, quando a gente estava lá, não falou para ninguém, nem para minha mãe, nem para meus pais, nem para os pais dele, para ninguém mesmo, não abrimos para ninguém. A gente já tava assim, ó. E aí deu, já faz um ano, né? Tudo porque é o tempo dele. Passou um ano o visto. Já era outro janeiro. Aí quando foi em janeiro de 2022, a gente falou: quer saber? Eu preciso. A gente vai pensar em ter filhos agora. A gente quer nossa casa. E aí eu não quero criar filho em apartamento. Na época, eu acho que era a gente meio querendo dizer assim: não deu certo, tá bom, nem queria tanto assim. Não sei o que foi na época. Aham. Aí eu comecei já a pesquisar casa, falei pro Charlie, Vou meu, usar não até tem, um não exemplo, tem como ficar em desculpa te cortar. stand-by. Vou até usar o exemplo. Cancún não me merece, sabe? Tipo isso, né? Eu queria aquela época lá, não quero mais aquela, né? E aí eu falei assim pro Sherlon, vou começar a pesquisar casa, porque assim, eu não posso ficar em stand-by. Tá, esse planejamento, a gente vendeu os carros quando a gente decidiu Portugal lá atrás, lá não era Lux ainda. A gente vendeu os carros que a gente tinha, porque a gente falou, agora a gente precisa economizar. Eu já estava home office. E quando eu ia para o escritório era na Engabaú, eu não conseguia ir de carro, o estacionamento é um rim, o trânsito e tudo, enfim. Então eu só usava para ficar ali de fim de semana, fazer uma coisa ou outra. Falei, se for fazer uma coisa ou outra, vai de Uber ou aluga um carro, porque pagava a prestação de carro, era seguro, era IPVA, é um gasto, né? Na época era até um HB20, né? Bem novinho. E aí a gente falou, não, é um gasto de 2,5 por mês com o carro. Então vamos se desfazer dele e vamos juntar essa grana. Então a gente abriu mão de certas coisas, lógico, para viver esse sonho. Não foi da noite para o dia, né? Como eu disse, foram quase 4 anos. E a gente estava ali na vida, vivendo uma vida confortável, mas juntando aquilo ali. E aí, quando a gente estava no Topé, a mesma coisa. Quando a gente falou, e Portugal? Vamos para Portugal. Devemos entrar no visto e começamos a juntar aquele dinheiro. E aí, a gente ficava em stand-by. A gente não comprava carro, porque eu falava... E todo mundo ficava assim, né? Era bizarro. Meu, mas vocês ficam pagando Uber a tudo, por que vocês não compram carro? Eu ia no Caralux, o Uber deixa a gente no Caralux, mas para buscar, eu tinha que ir até a passarela. Sim. E aí, eu direto ia, era à noite. E quando você sai, isso aí é que vocês vão sentir. Eu não tinha medo nenhum. Eu trabalhei já em buffet. Com 13 anos, eu subia a passarela 2 horas da manhã. Eu voltava da faculdade meia-noite, passava a passarela, passava uma moto, eu nem ligava. Saí, né? Quando a gente foi morar lá no Tatuapé. Quando eu ia na minha mãe, que eu voltava, tinha que passar a passarela, chegava uma moto, eu já ficava com medo, porque você desacostuma. Você desacostuma, é bizarro. Eu falava, isso aí é aquele dente fresco, eu nunca tive medo, e eu tive esse medo. E aí eu ficava, a gente precisa de um carro, porque tem cachorro, não dá mais pra ficar sem carro, e a gente tem que fazer nossa vida aqui. Fazer o quê? Paciência, eles responderam até agora, não tem como ficar esperando. E aí, tá bom, Deus, aí a gente meio que deu um prazo para Deus, né? E aí, Deus, tô vendo casa, o senhor tá vendo que a gente não vai lá, hein? Se o senhor quiser levar a gente lá, dá logo esse visto. Aí aconteceu tudo, né? Tudo isso, a gente ficou procurando até casa e tudo mais. Pensa que não, a gente recebe e-mail. Na mesma semana, a gente recebeu e-mail com a aprovação dos 2 vistos, que a gente deu a entrada de meses diferentes. Quase anos, né? No mesmo, tipo assim, foram muitos meses de diferença. Os vistos não tinha nada a ver, porque um era pelo consulado, o outro era para um programa, um projeto que eles fazem, Startup Visa, é um projeto que você monta uma empresa aqui e eles te dão incentivo e te dão visto por isso, um dos incentivos é o visto. Então, assim, 2 vistos bem diferentes, um só no nome do Sherman, um só no meu nome, os 2 foram aprovados no mesmo dia. Nossa, eu nunca vou esquecer essa sensação. Chegou o passaporte já com visto, e aí chegou lá, e o porteiro, Camila, chegou uma encomenda, senhora, não sei o quê. Quando a gente viu o passaporte já com visto, e aí o e-mail já tinha aprovado o meu visto, e o passaporte com o visto do Sherlock. Aí a gente tá bom, Deus, entendi. Obrigada, era isso. Ela foi estádio, aí foi uma, a gente contou, até porque
o visto chegou em janeiro, não, em abril o visto chegou e a gente foi embora em junho, né? Então, assim, a família teve poucos meses para curtir a gente. Quando foi ano novo, a gente ia passar no Rio, só que eu falei pro Charles, eu falei, não, é o único ano novo, o último ano novo que a gente passa morando no Brasil, vamos ficar em Caraguá. Aí a gente ficou lá com os pais dele. Ah, E que aí, foi o ano a novo de gente 2022, né? o ano novo, exatamente. A gente já tinha essa certeza no coração, né? Mas aí, no começo do ano veio o visto e a gente se organizou e veio. Quando o visto veio, a gente tinha alguma certeza de que a gente não queria chegar sem casa. Então, a gente arrendou a casa aí no Brasil mesmo. Quanto tempo foi para tirar o visto e ser aprovado? Foi 1 ano e 1 mês. Um ano. Um ano e um. De janeiro a fevereiro. Tipo, demorou quase. Eu não. A gente Ah, o mandou- meu, eu eu falei sei errado. que- O meu foi 1 ano e 1 mês de empresa. O do Sherlon foi coisa de 3, 4 meses. Ah, tá. Do Sherlon é um tipo de visto, é um visto D2, é o mais fácil, digamos assim, é uma aprovação mais rápida. E o meu, como é um projeto de empresa, tive que aprovar o projeto, a empresa foi aprovada e tudo mais. Por uma entrevista, E passa por uma entrevista, tem que ter uma startup para uma incubadora, né, para aprovar seu projeto e tudo, é por isso que acaba demorando um pouco mais. Então, o meu foi 1 ano e 1 mês, mas o do Sherlon, que é o visto de aposentado, sabe? É o visto D7 que eles É chamam. tipo um visto de rendimento. Visto Por de exemplo, rendimento. se vocês tiverem aluguel aí, aposentadoria, vocês podem pedir o visto e Ou falar- dividendos de uma ou empresa, dividendos de que uma foi o caso empresa. do Sherlon. Você fala, eles te pedem lá um comprovativo, que dá para entrar lá no site da no site VSF, né? Do consulado. e cada lá tem cada visto, ele vai te pedindo ali as garantias. Ó, se você tiver isso, eu te libero o visto. Então, o meu foi por esse, né, de 3, 4 rendimentos. meses, né? E eles liberaram, e foi uma coisa muito louca, porque tipo, quando eu recebi, foi uma sexta-feira, nunca vou esquecer. E meus pais estavam subindo para ficar em casa um fim de semana, enfim, um fim de semana. E tipo, meu pai chegou, e sabe quando você olha ali e fala assim: caraca, eu sei que tipo, daqui um tempo vai demorar muito tempo para eu ver você de novo, assim, de pertinho, sabe? E Sim. do nada minha mãe começou: porque eu já vejo vocês muito longe. Porque eu vejo. Ela E nem ela nem sabia. sabia, ela nem sabia. E na hora, assim, eu sou chorão, não vou mentir, todo mundo sabe. E meu olho Tem encheu muito de chorão. lágrimas e minha mãe, não, meu filho, fica tranquilo, você vai longe. Ela tem um ditado dela, ela até ficou, acho engraçado, né? Que ela falou, você vai estourar igual A pipoca. história é E ela falando tudo isso ali na hora, eu falei, nossa senhora, caraca, que da hora, não sei o quê. Mas, tipo assim, como ela pode estar falando tudo isso, ela não sabe ainda. Aham. Eu encontrei com ela esses dias até aqui. Ah, ela tem as casas aí, às vezes ela vai ver, né? Isso. Contra Lux. Uma benção, né? Já já a gente. Meus pais vieram pra cá esses dias, né? Então agora falta só ver o Zé, né, amor? O seu Zé. E aí foi isso. Quando a gente recebeu, aí a gente falou, tá, então agora é o momento que a gente vê casa lá. Então eu já vi casa, a gente já tem muita facilidade, né? Igual o Stefano falou, quando ele veio não tinha GPS, já nada disso. Hoje em dia você vai lá, aluga de longe mesmo, você arrenda e tal, eles pedem uns calção, Muito cada. cuidado, primeiramente, né? com essas Cuidado com o questões. golpe. Se tiver Aquela algum minha amiga. amigo, Se tiver alguma amiga para intermediar, melhor ainda, até porque, assim como no Brasil, aqui também tem seres humanos ruins que fazem Sim. golpe. Tem muito brasileiro sofrendo golpe, muito brasileiro mesmo sofrendo golpe. E eu penso, nossa, mas a gente é tão mais ligeiro que eles, né? Que o povo português é tudo cabecinha fechada. Mas a gente cai, porque golpista sabe que tá no sangue, né, Dom? E é o sonho, né? Quando mexe com o sonho da pessoa, às vezes a pessoa não presta atenção nesses detalhes, né? Gente. Quando E aí a vocês gente pagou foram, tinha uma pessoa aí para intermediar as coisas para vocês. Na verdade, a Audrey, essa minha amiga, que Ah, o tá. marido dela fez daqui e tudo mais, ela já estava aqui. E aí eu falei, amiga, me passa contato de uma corretora, que o visto aprovou tudo, ela ficou muito feliz, porque eu fui a única pessoa aí do Brasil também que ela conhecia aqui. E aí ela foi me passou o contato da corretora, e aí a corretora me mostrou uma casa, que por coincidência era no prédio na frente dela, mesmo prédio, né, no outro bloco. E ela veio ver a casa, no mesmo apartamento que a gente mora agora, no mesmo prédio, mas no quinto andar. Aí ela foi, mostrou, não sei o quê. A gente gostou, aceitava a cama, tudo ótimo, deu o contrato, a gente pagou e já tinha um apartamento. Então a gente chegou, a gente ficou só uma semana na casa deles, por questão contratual mesmo, só dava para ser dia 1º, e a gente chegou dia 24, porque eu até compraria passagem dia 1º, mas quem vem com cachorro é outro planejamento à parte, tá? Então, assim, a gente falou do nosso visto, não falei do visto do máscara, né? Porque o nosso visto a gente fez sozinho, não precisou de assessoria, porque, enfim, quando você já tem mais facilidade para interpretar a lei, já é mais fácil também, né? Não que quem queira contratar uma assessoria, super indico qualquer assessoria, né, galera? Porque você tem alguém ali experiente para fazer.
Mas como a gente já entende pouco, já vim estudando, comprei o curso sobre como morar em Portugal, eu lembro o curso da Patrícia Alves, estudei. Eu estudei Portugal, a gente chegou muito preparado. Por isso que quando falam, você foi fácil adaptação, a gente fala, pra gente foi tranquilo. Mas aí minha amiga me abriu esses olhos esses dias, falou, não é que para vocês foi tranquilo, é porque vocês estudaram muito. Vocês estudaram muito. Vocês Portugal, mergulharam, né, Prepararam, né? naquilo. exatamente, eu falei verdade, investi várias horas, inclusive, vendo vídeo, tudo, vendo leis do país e tudo mais. E mesmo sabendo de tudo ali, pelo que a gente tinha estudado, só aquele negócio, né? Tudo que você estuda não cai na prova. Teoria e prática é Então, diferente. então Portugal é um país assim que, meu, tá o Stefano e a Ana Paula, um do lado do outro. Para o Stefano é uma lei, o Stefano vai dar uma informação, e se eu for embora e voltar na a Ana Paula vai dar outra informação, e é isso. É informações divergentes a todo momento. O tempo todo. Não é igual assim, isso Padrão, né? não tem um padrão. O padrão não existe aqui. O padrão é você vai no lugar, tem que dar graças a Deus se conseguir resolver no lugar, porque senão não adianta. Você pode voltar para casa, ir atrás do documento, e quando você volta, às vezes, no outra mesmo lei. acidente, ele fala, não é isso que eu queria, era isso, isso e mais isso. Apesar que no Brasil eu já estava familiarizada com essa questão, porque Banco. igual, às vezes você vai no advogado e ele fala assim, depende, cada um vai para uma linha, e aí você fala, esse é burro ou esse é inteligente? Não é. Depende do juiz que você vai pegar, depende da vara que você vai cair. Se for juizado, então, eles rasgam o código e cada um tem uma lei. Então, aqui não é diferente, só que aqui é para coisa B. Sabe assim, Sabesp, em São Paulo? Você vai na Sabesp, eles te falam uma coisa, você vai e faz a coisa que ele mandou. Aqui não é assim. Aqui um atendente vai e te fala uma coisa, e aí você volta e fala, não, mas não é isso. Você falou com quem? Não é assim. Eu não sei o que lá. Aí, tipo, você fala, cara, mas o negócio é tão simples. Aconteceu isso porque tem SNS, é o Serviço Nacional de Saúde, aqui que é como se fosse o SUS aí no Brasil. E aí eu precisava, eles chamam de número de utente, número de paciente, número de cadastro. E eu precisava transformar meu utente definitivo. Eu fiquei 6 horas na segunda-feira fazendo isso. Você fala, velho, uma coisa tão simples de resolver, um empurrou pro outro, e eles começam a discutir na sua frente, e fica, tá, e o que eu faço? Você acha que eles estão discutindo, eles só estão conversando normal. Um papo Sim, do jeito que eles falam, até isso, tá? Quando a gente migra, a gente tem que entender que você não, tipo assim, esquece a sua cultura, você tem que focar na cultura do país. Aqui o jeito que eles falam hora é diferente, sabia que eles falam hora assim, ó, 3/4 de hora? Horas, e eu nunca dei importância pra fração, quando passava fração, eu vou usar isso. Não vou usar isso em direito? Dar um terço, um quarto, um quinto de hora, um quinto para as 3. O que é um quinto para as 3? Que horas são? Eu só quero saber a hora. 15 para as 3? Tipo assim, um quinto para as 3. Aí você, um quinto. Um quinto. Aí você fica fazendo conta para uma simples pergunta de horas. Então, assim, e aí tudo, né? Lógico que esses detalhes é engraçado, mas aqui tudo você tem que entender que quando você imigra, você tem que estar com o psicológico muito preparado, não só pela saudade, que vai acontecer, claro que vai, mas por essa questão de que você não está no seu país. Isso é óbvio. Tá, então quando você migrar, você sempre lembra disso. Não é o Brasil. A frase que meu pai mais ouviu aqui nesses 52 dias que ele ficou foi: não é o Brasil. Ele ficava, não, mas aqui não tem, não sei o quê. Não é o Brasil. Ele chegava no restaurante, queria pedir bife acebolado. O pai, não tem bife a cavalo, não tem bife acebolado. Se o senhor quiser um bacalhau, tem. Mas não vai ter bife acebolado, o senhor não está no Brasil. Batata frita cortada em palito? Não vai ter. Hoje em dia já tem em alguns lugares. Mas, enfim, esses detalhes, a alimentação é diferente, o trato com as pessoas, não significa que foi grosso. Eles são muito Rudes. que se eu for te falar um negócio, Ana, eu tenho que converter. Eu tenho clientes do Brasil. Você tem que. Eu não costumo ser assim, né? Mas teria que ser até um pouco mais. Eu sou mais objetiva com meus clientes. Eu acho que eles já estão acostumados. Mas aí, na maioria das vezes, tem que dar toda uma volta para falar o que você quer falar. Você, por exemplo, é planejadora financeira. Você poderia chegar e falar: você não pode gastar, você não tem dinheiro para isso. Você é pobre, vamos dar essa planilha. Você ganha $1.000. Mas você não pode falar assim. Você tem que todo construir um jeito, né? Aqui, eu tenho certeza que os planejadores financeiros devem falar isso, os portugueses, né? Não, você não tem dinheiro, ponto. Eles são super objetivos e secos, assim, diretão. Graças a Deus a gente não sofreu nenhum tipo de xenofobia, que a gente sabe que existe preconceito. Sim. A gente sabe de o pessoal contando e tudo mais, mas a gente não passou na pele, mas também não duvido de quem fala a situação, e até para isso você tem que estar preparado. Então, se você é simpático no Brasil, você tem que ser simpático o dobro quando você não está na sua terra. Na verdade, tipo assim, simpático no sentido de relevar certas coisas e tratar com educação mesmo quando a pessoa não é tão educado. Enfim, então você tem que ter, assim, uma espiritualidade
Fala, aqui Deus me trouxe para mostrar paciência, porque olha, eu acho que eu vou voltar para o Brasil outra pessoa, não precisando de voltar para morar, né? Quando a gente for visitar. Vão até me É isso estranhar, que era uma pergunta também. Se vocês pretendem ficar aí mesmo, voltar ficar, porque a gente nem falou o motivo que a gente veio, né? Ah, eu já falei, pela segurança, pela especificamente. segurança. Até porque eu entendo, Portugal especificamente é um país cheio de novas oportunidades mesmo, porque assim, eles são basicamente em tecnologia, né, amor? Com o Brasil de 2010. Tudo por SMS, tráfego pago está surgindo agora, muitas coisas estão acontecendo agora em Portugal que aconteceu há muito tempo no Brasil. Então, o brasileiro que chega ligeiro, igual a gente, ligeiro no sentido de pegando as oportunidades, vai Aqui deslanchar. um exemplo, só um exemplo. Se você vai fazer a unha, a Camila teve uma experiência que a Camila ligou, né, ligar ainda para algum lugar, normal a ligação. A mulher pegou e falou assim: não, não passa a informação por telefone, você tem que vir aqui que eu te passo o preço. Não posso passar a informação por Preciso ver a sua telefone. unha, menina. Ele chama de menina aqui. Preciso ver a sua unha, menina. Mas tá, mas como assim? Ver minha unha pra pagar o preço? Isso aconteceu em um lugar, foi numa cidade um pouco mais de interior, digamos assim. Mas aí a minha amiga falou: não, amiga, eu moro aqui é normal, tá? A gente tem que ir lá e eles não dão preço por telefone. Você fala, Então, nossa, aqui, que preguiça. tipo, usando um exemplo, assim, tudo, nada funciona de você chegar e marcar. Um exemplo, cabeleireiros, tem que agendar um cabeleireiro para cortar o cabelo. Mas aí eles pegaram em questão da Covid, né? Pegaram um gancho ali da Covid, e eles gostaram disso e hoje está assim, qualquer lugar que você vá fazer alguma coisa, você precisa fazer uma marcação para ir antes. E aqui eles são extremamente pontuais, não tem esse negócio. Ah, cheguei, tolerância de 5 minutos. Esquece. Quando a gente chegou, a gente perdeu vários ônibus, questão de para viagem para outras cidades, eles chamam sítios, né? Para outra cidade, outro sítio aqui, porque a gente atrasou 2 minutos. Ah, mas foi só. Não, era Não, dois tipo, minutos, é um 2 minutos. minuto já era. E aí a gente fala assim, ó, porque a gente sempre, no Brasil, a gente também sempre foi muito correto, honesto, justo. Só que a gente tem coisas enraizadas na gente, como no brasileiro, que a gente não percebe. Então, quando eu falo assim, ó, lá não existe jeitinho brasileiro, eu penso, isso aí vai ser fácil, não tem um jeitinho pra nada, a gente paga imposto, a gente é tudo correto. Chega aqui, a gente se atrasa em outros lugares, a gente reserva a mesa para meio-dia, chega meio de 10. Então, querendo não, isso é jeitinho. Não, mas só foi o negócio. Não, era meio-dia. Então, tipo assim, vários jeitinhos que a gente tinha enraizado mesmo, sem perceber, do tipo, passar na frente na fila. Aqui o trânsito, eles fazem o trânsito porque eles vão entrar na direita, eles se mantêm na faixa, eles não vão e cortam o cara da frente. E eu fazia isso todo dia em São Paulo. Não é verdade? Uma coisa normal, você tá ali, eu vou entrar aqui. Não, vou aqui para trânsito. Aí você entra aqui e corta a pessoa e o mundo é dos mais espertos. Aqui não existe essa possibilidade, fica todo mundo um atrás do outro, 3 quilômetros de lentidão para eles pegarem a direita. Então, tipo assim, é bizarro. Você olha e fala, caramba, realmente, tinha vários jeitinhos. Eu, Aí você eu percebe percebi, o quanto que é diferente uma cultura da outra, né? eu percebi isso quando eu fui para Espanha, né? Uma vez a gente estava lá, a gente foi no McDonald's à noite, e aí tava vindo, tinha o farol, né? Para os carros estavam abertos e para o pedestre estava fechado, só que a rua estava deserta, né? E aí eu cheguei na faixa de pedestre, olhei para um lado, não tá vindo o carro, eu atravessei. E aí eu lembro até hoje a cara de espanto do pessoal vendo eu atravessando a rua com o farol fechado para o pedestre, e a pessoa assim, ó, nossa, ele tá fazendo aquilo? E eu falei, Tipo oxe, assim, mas tá tá mijando na vazia a rua, né? rua. Tá também. E aqui o pedestre, agora o inverso também acontece. Eles se jogam, não tem farol. Então eles se. Não importa, pode estar vindo a 100 quilômetros por hora, você vai frear ali. Você não vai atropelar o pedestre na faixa e eles não vão olhar, eles se jogam mesmo. A pessoa tá no celular, é uma faixa, ela continua andando. Não é assim igual no Brasil que a gente para, olha, até na praia, né? Na praia não tem farol, mas você olha ali, espera o carro parar e anda. Aqui não, aqui simplesmente o pedestre anda nas faixas de pedestre. E é engraçado que quando a gente vai indo mais, quanto mais desenvolvido é o país, porque Portugal está longe de ser desenvolvido comparado a outros lugares da Europa, mas é um pouco mais desenvolvido que o Brasil para essas questões de educação e tudo mais de base, de segurança, a gente sabe. Algumas outras questões, o Brasil ele é bem mais desenvolvido, como tecnologia, o emprego no Brasil, a gente sabe. Mas, tipo assim, a gente foi para a Suíça recentemente. E aí lá, meu camarada, não tem mesmo, lá é multa, e não é. Lá, assim, é um país tão maravilhoso e lindo, tão belo, mas é aquela frase, né? A ordem precede a beleza. E Sim. tão organizado, é bizarro quanto é organizado. E aí vocês falam, não, cara, isso é primeiro mundo mesmo. Lá é primeiro mundo. É tipo assim, ó, é Brasil, Portugal e Suíça lá em cima, né? Então, se você vem migrar para a Suíça ou para países mais rígidos,
Cara, você tem que estar, tipo assim, com a mente blindada ao extremo, porque você vai chegar lá e, tipo assim, vou te prender se você não pegar o cocô do cachorro. Vai ser Você multa para passou tudo. no farol vermelho para pedestre, você vai pagar uma multa. Se você jogar lixo diferente de outra coisa na lixeira, você vai tomar multa. Se você passar a velocidade acima do que é permitido em canteiro de obra, que é 50, é uma multa vou colocar em euro porque é o mesmo valor. É uma multa de 2.000 euros para você tomar. Imagina você tomar multa de 2.000 euros. Que lá a moeda é franco suíço, mas é mesmo do euro. Mas é tipo assim, mas tá tendo obra, tá de madrugada, os caras não estão trabalhando. Não tem essa. Então, assim, não tem meio termo, e quanto mais organizado o país, menos meio termo vão ter, né? Mas voltando para Portugal, eu achei que, tipo assim, a gente se preparou muito. E aí, quando eu falo questão da língua, tipo, também, mas o Charles não entendia nada que eles falavam, né, amor? Você ficava mandando traduzir Porque eles quando a falam gente muito ligava. enrolado. Tipo assim, acha assim, foi para Portugal também, a língua é fácil, né? Não sei Português. o quê. É português, mas a maioria, né? É óbvio, a gente tem a empresa, que é o nosso rendimento hoje, enfim, um dos rendimentos, né? Mas a maioria tipo, que vem para trabalhar aqui e fala assim, eu vou para lá porque eu vou trabalhar, mesmo não desmerecendo, né, um trabalho de atendente. Meu, mas atendente de mesa são no mínimo 3 idiomas, porque Portugal foi eleito aí o país mais Turístico, né, da turístico. Europa, por conta do Então valor vem inglês, vem francês e tipo espanhol, né? assim, espanhóis. E o que que acontece? Não, eu falo português, não desmerecendo, né? Pelo Eu amor de Deus. desenrolo lá, né? Tipo isso. Não desenrola. Não desenrola, gente. É super difícil. O francês, assim, você fala. O espanhol, eu hablo, igual um amigo lá, eu hablo espanhol. O cara falou falou um monte. Você, não, pouquito já acabou. Eu falo muito, eu hablo e um pouquito. Pronto, esse era o muito, entendeu? Graças. É isso que acontece. Então, tipo, meu, é extremamente, se você pensa em fazer uma migração, estudar até ali um segundo ou um terceiro idioma, se for para Portugal, é o que eu acabei de dizer, né? Pelo menos o inglês, eu acho que já ajuda até para você, um facilitador, né? Para você arrumar algum trabalho por aqui. E Portugal não, dos países mais caros, né, do mundo. É um país mais barato da Europa, em questão de comida, em questões assim, tipo, de saúde. Agora está ficando um pouco mais cheio pela quantidade de imigrantes que está chegando aqui, mas o salário mínimo não é um salário mínimo, meu Deus, o salário mínimo aqui eu acho que está 730 euros. Então, tipo assim, se você for para a Espanha está 1.200 euros. Então, assim, Portugal não é o melhor país para você, não, vou trabalhar. Você consegue viver muito bem com o salário mínimo? Eu acredito que se os dois ali trabalhar, eu acho que consegue viver, né? Sobreviver, né? E óbvio, é igual o Brasil, ninguém paga assim um salário mínimo, né? Às Sim. vezes é sempre 1.500, 2.000 reais, mas é meio para ficar meio ciente também que a moeda é muito diferente, você consegue fazer muito mais coisa com o euro, Poder de compra, né? muito Tal do poder de diferente. compra. Muito Isso, diferente. isso que você Pode falou falar. da adaptação, eu lembro, por exemplo, minha prima, uma época, ela foi morar nos Estados Unidos, foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e, meu, ela se preparou muito tempo e tal, estudando o idioma, não sei em questão de cultura. Só que eu acho que não deu 3 meses que ela ficou lá, ela pediu para voltar porque ela não se adaptou à cultura. Por exemplo, na casa que ela estava, o pessoal não assistia televisão. E ela gostava de assistir televisão no Brasil, então, tipo assim, se a pessoa não se prepara para essa adaptação, teve um colega meu que recentemente esteve, ele mudou para Portugal, não sei se ele se preparou, se ele se planejou, não tenho ideia, só que em pouco tempo também ele voltou. E às vezes pode ser que seja até isso, né? A pessoa acha que é fácil, né? É português, então eu vou lá e eu desenrolo. Só que se a pessoa não se prepara culturalmente, ela vai enfrentar mais desafios, né? A gente menospreza os detalhes. Porque assim, ó, no Brasil, se a gente menosprezar os detalhes, é dor de barriga, a gente tem alguém. Ou então, eu mando a merda um e vou para outro órgão aqui. Sabesp da São Miguel é uma bosta, vou na da Penha. Sabe assim, eu não quero me estressar com esse banco, eu vou abrir a conta em outro. A gente sempre, quando a gente está na nossa pátria, a gente sempre tem plano B, que a gente nem repara que é plano B. Mas a gente vai uma coisa, dá certo, vai em outra, vai não sei o quê, preciso de dinheiro, eu peço para um, peço para outro, preciso de cartão de crédito, peço para um. Aqui nem existe compra cartão de crédito, vamos começar por aí, parceladinho. Porque às vezes as pessoas já fazem organização para outros países contando cartão de crédito. E nem sabe que no outro país nem usa em cartão de crédito. Aí não usa bizarro. cartão de crédito? Não, eles até têm cartão de crédito, mas eles não Mas não é têm esse hábito, cultura. então não é todo lugar que aceita.
Os que aceitam, quando for os que aceitam, se aceitar parcelar já é outro bônus, e aí você ainda paga uns jurinhos ali, porque eles não têm esse costume mesmo. E quando libera, tipo assim, libera 300 euros. Não é igual no Brasil que dá crédito a rodo, por isso a gente vê a economia do Brasil cada vez. Enfim, aqui não tem essa hipótese. Eles são bem chatos com essa questão de crédito. Eles não saem liberando aí para todo mundo. Até Bem porque diferente do Brasil. Até isso, né? Tem gente que vem e fala assim, não, porque em um ano eu vou comprar o carro, vou comprar uma casa, em 2 anos eu volto e junto dinheiro. Gente, você não vai conseguir, a não ser que você... Não sei o que você faça aqui, mas ganhando um ordenado, né, que eles chamam um salário, você não consegue juntar dinheiro. Os arrendamentos estão mais que o salário mínimo. Assim como é no Brasil, você não acha uma casa para alugar. Ah, você não quer alugar, né, galera? Falando fora. Menos de R$ 1.000. Aham. Acha? E é um salário mínimo, sei lá, R$ 1.300. Aí você fala, ai, eu consigo alugar uma casa com salário mínimo aqui? Não, no Brasil você também não consegue. Que mundo de bola você vive? Tem gente que às vezes eu fico pensando, era o mesmo país que eu morava? Porque assim, o país que eu morava também não conseguiria viver um casal ganhando salário mínimo. E você quer viver em um lugar que você não vai ter planos B, cartão de crédito, mãe e pai emprestando dinheirinho, aquele almoço que faz aquela diferença de domingo. Você não precisa comprar mistura, mas você vai lá no seu pai. A gente não percebe, mas essas coisas nos economiza din-din quando a gente está, né, na nossa pátria. Verdade. E quando você está na outra pátria, meu amigo, não tem essa hipótese, entendeu? Você não tem a quem recorrer. A gente acha que a gente é independente, a gente, né, a gente acha que a gente é independente morando perto da família, nunca vai ser. Porque sempre tem uma coisinha ou outra que a gente menospreza detalhes, o detalhe da televisão, o detalhe de ter condições de ter internet no celular o tempo todo, esses detalhes que a gente, quando tem, não dá valor, e quando não tem, isso se torna um É. gancho enorme, né, para depressão ou para desistir do seu sonho, para voltar. Mas é o que eu sempre falo, Sherlock, o que fez a gente vir foi a segurança. Portugal está, como eu disse, defasado em vários aspectos, mas isso ele ainda continua dando um baile no Brasil, né? Fazendo essa comparação, foi no Vocês estão em país que qual eu morei. cidade? É Porto? Porto, Porto. Porto. Não fala de Lisboa que a gente tem uma rixa, hein? Porto, Florença tem uma rixa, é tipo É porque eu vou usar São esse Paulo e Rio exemplo de porque Janeiro. eu já sou meio que já sou desses caras que já defende mais o Porto que Lisboa. Lisboa é tipo São Paulo. São Paulo, tipo, meu, é dinheiro. Ah, qualquer coisa, o salário lá é maior, só que tipo, as pessoas estão super correndo, não, porque tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Aqui no Porto, as pessoas, Paraná? meu, Curitiba, é um tipo, exemplo. Nunca fui para é, Curitiba, nunca, mas deve ser, porque é uma cidade é uma grande, cidade mas é todo grande, mundo de paz e todo amor. mundo com paz e amor, todo mundo vem para cá, que é turístico, literalmente. As pessoas é super mais tranquila, super mais calma no trânsito. Lá em Lisboa, meu Deus do céu, o trânsito, nem vou falar muito, porque O Sherlock não gosta de Lisboa. Lá é lindo, então você vai vir para turismo ou morar em Portugal, dá uma passada lá, mas morar acho que é Porto mesmo. Mas lá é muito, muito lindo. Tanto que meus pais vieram, a gente ficou enrolando para levar eles em Lisboa. É tipo assim, o Airbnb em Lisboa é mais caro que quase na Suíça. Você fala, mas é Lisboa, tipo, parece uma São Paulo, só que limpa, né? Mas é uma São Paulo. Você tem que ficar de olho no celular. E quando a gente chega aqui, a gente não tá mais de olho no celular. Engraçado que a minha madrinha, a Mauri, né, veio aqui recentemente, e aí ela falou, não sei se vocês chegaram a conversar, Não, ela ainda falou, não. ela falou assim, Cami, filha do céu, eu vi as pessoas deixando celulares em cima da mesa, assim, do lado, almoçando, e aqueles turistas passando, vrum, vrum, vrum. Eu pensava, essa daí merece ser roubada, porque olha como tá moscando. Eu falei pra ela, é bizarro, a primeira semana eu também pensava assim, hoje em dia eu que deixo o celular. Eu li anos já de vídeo, independente da hora que for. Tipo assim, você se adapta, é aquilo que eu falei, você se adapta a tanta segurança que eu acho que a gente vai ter muita dificuldade quando a gente for visitar, a gente não tem previsão mesmo de voltar a morar no Brasil. Enquanto Portugal for mais seguro, é aqui que a gente vai ficar. Se um dia ou outro mudar, a gente muda de novo, porque a gente não tem medo de mudança e a gente veio em busca da segurança que, por enquanto, está nos atendendo. E aí, tipo assim, a minha amiga falou, eu tava passeando com minha cachorra, e aí lá no Brasil, quando ela foi, uma menina que conheci na academia, ela falou, voltei pro Brasil pra passear, levei minha cachorra, a cachorra dela pequenininha, e aí tava passeando, e aí chegou uma pessoa que eu não conheço e falou assim pra mim, viu, cuidado, nesse bairro roubaram 2 cachorros da raça do seu. Ela falou, hã? Tava passeando e do nada o cara pegou, isso aqui eu vi. Aí ela, eu nem sei, não sei se te perguntar, acho que é Santander, que ela, ABC, é no ABC que a família dela mora, e ela tava. Ela falou, na hora eu peguei minha cachorra e voltei. Tipo assim, eu falei, como assim o país eu não posso dar com o celular? Eu que sou culpada ainda se me roubarem, porque era meia-noite você tava falando telefone na frente da sua casa. Você não pode. Mas são coisas que a gente já está acostumado. Então, vocês não fazem isso quando vocês estão num bairro que vocês não conhecem. Você vai ficar de rodinha, conversando ali em Guaraná, sei lá, em um bairro qualquer ali, você não conhece, passa um cara de moto, você se sente culpado ainda se acontecer alguma coisa. Fala, caramba, mosquei, devia ter pego esse atalho. Você tem que andar ligeiro, né? Aqui.
Eu tenho que estar tenso o tempo todo. Aqui, meu, você anda tão despreocupado, você fica alerta igual. Ontem eu fui na Paranaguá aqui, Camila. Eu fui no Paranaguá, voltei sozinha. Faz muito tempo que eu não saio sozinha, porque eu sempre saio com o Stephanie e tal. Aí eu fui para casa de uma amiga, sua xará, inclusive, a Camila. Aí fui lá na Paranaguá. Quando eu voltei, eu falei assim para ela: eu não quero sair muito tarde, porque eu vou ter que passar pela passarela. Eu já sou assim, porque eu já Era quando vi eu a. morava aí. E aí ela, mas são 6 horas. Eu falei: ai, cara, já tá escuro, eu vou embora. Aí eu fui. E aí ela, não, pede pra estar te buscar. Eu falei, nossa, eu vou fazer ele dar toda essa volta pra ir vir buscar? Não, eu Na vou minha só. parte. É, Mas sabe que a gente é muito adaptado, né? Já faz parte da sua vida ser assim, ficar preocupada com o horário. A sua amiga tá sim, falando no seu horário, não, agora eu tenho que ir. Não importa se o papo tá bom, exatamente. você tem que interromper por questão de segurança. Que a gente não percebe que é por questão de segurança. A gente acha que, não, é só porque eu tenho medo de passar passarela. Não, é porque você se sente inseguro ao passar passarela à noite. E essa insegurança, quando você elimina ela da sua vida, olha, eu vou te falar Para que voltar. não volta, Uma, porque você já uma, experimenta como é bom viver sem ela, né? Sem essa insegurança, essa tensão. Hoje em dia eu Sim. ando até mais relaxada. é uma coisa também, assim, eu imagino mais para vocês, né, mulheres, por exemplo, a gente vai na academia aqui, e é uma coisa muito bizarra, porque, tipo, é uma coisa assim que, tipo, não tem aquela... eu acho que para vocês, né, se você quiser falar sobre isso, que eu acho que Não vale um é, não pouco tem a pena. aqueles olhos maldosos, né? Você Ah, sabe que é sim. tudo velho? Mentira, não são. Não tem esse Mentira, negócio assim. em Portugal é um país bem de velho mesmo, bem de idoso, mas na academia, especialmente a hora que a gente vai, é só gente nova, mas tá todo mundo ali fazendo seu treino e ponto, não tem gente focando. Sabe esse povo que a gente vê na esteira conversando? Nem isso não tem, engraçado, né? Não tem gente fofocando, não tem homem olhando pra mulher, você não vê um dando risadinha pro outro, você não vê, tipo, é Eles são muito, muito. eu vou até colocar assim, acho que é o europeu, assim, que ele é um pouco frio, sabe? Ele não tem muito esse negócio igual do Brasil. Putz, o cara lá, cara, É a tal, não sei o quê. cultura, né? Eles aqui são extremamente questão, exemplo, eu vou na sua casa, qual que é o horário? Nossa, eu até estranhei esses dias, eu falei, como assim, qual horário, né? Só vem. Aí o pessoal, não, mas eu preciso de um horário para me programar, para não sei o quê, para isso. Eu falei, caraca, velho. Até os brasileiros, que a maioria, a gente vai ser brasileira, né? A gente tá congregando aqui da Batista e só tem brasileiro lá. Então, assim, os brasileiros que já moram aqui há 5, 6 anos já pegaram costumes portugueses e aí viraram os europeuzinhos, sabe assim? Você fala, nossa, vai ter que ter horário para entrar para sair, sim, de forma organizada. E se É você tão for ver, bom faz isso, sentido. né? Essa visita teórica. Nossa, que Eu perfeito! já me acostumei com isso, então vou te falar que eu vou ter dificuldade também quando eu for aí com isso. Porque eu já me acostumei. A gente se acostuma, a gente fala, se acostumar com bom é fácil. A gente também se acostuma com ruim, né? Então, assim, a gente está acostumado, e você só percebe que você está acostumado, que algo te incomoda ou não, quando você deixa de viver aquilo. Né? Você fala, nossa, realmente, aquele negócio de tipo som alto de noite, gente, não existe, nem pode. Depois, às vezes, E é você por lembra isso como que um carro passando com som, para começar. Eu lembro que eu estava falando com os clientes, um carro passava com som alto, não que era luz, ou pá, pá, aquelas eu tinha que parar o áudio. Depois eu te ligo. Nossa, que raiva que eu tinha E daquilo. carro de tudo, né? Passando. Carro do Olha ovo, lá, carro do gás. É que eu não sei que milagre que ainda não passou. O escritório do Stefano é virado pra rua, o meu ainda é um pouco mais pra cá. Mas é o tempo todo, o carro toda hora. o você tá falando brasileiro, o isso, brasileiro é então, empreendedor. desculpa, é o carro do ovo. O brasileiro é empreendedor demais, cara. Aqui essa poluição sonora não tem. Tipo, quando a Já em gente. Lisboa tem. Em Lisboa tem. Quando a gente se acostuma, né, com silêncio, 10 horas não tem nada, não tem engraçado, não tem ninguém na rua, mas se você quiser fazer uma corrida 2 da manhã, você vai, você tá tranquilo para isso. Não tem casos de roubo, furto, enfim. Mas a gente veio atrás de segurança e a segurança está nos atendendo muito. E sem contar que, tipo assim, hoje a gente entende também que a gente veio pela nossa conversão, né? Nós viemos e aqui a gente achou uma igreja para congregar e o Espírito Santo entrou e a gente se converteu e se batizou. Nos batizamos no mesmo dia, foi muito especial. Meus pais estavam aqui para acompanhar a gente. Assim, são momentos que Deus prepara para a gente viver que a gente nem imagina. Então, tudo eu falei para vocês, planejamento, a gente nem passava na nossa cabeça isso. E nem passava na minha cabeça, para ser sincero, um dia meus pais iam me visitar. Porque meu pai tem pânico de avião, a gente comprou um pacote para fora, ele não quis ir porque ele tinha medo, perdeu o pacote dele, foi só eu, minha mãe e o Sherlon. Né? E aí, tipo, eu falei, Deus, já tô preparada para eu não ver mais meu pai, só quando eu vir até ele, né? Mas Sim. ele não vai até mim. E aí eu tive essa surpresa que eles vieram, a madrinha veio que também nem tava esperando, a Mauri. Ah, ela E aí chegou aí você até vocês? Ela foi aí? Encontrou, eu vi. tá 2 dias com a gente, nossa, muito, muito gostoso. Então, assim, quando você pode proporcionar, no caso da Mauri, não, porque ela já iria vir, mesmo se eu estivesse aqui, ela veio para o prima dela ali em Lisboa.
povo lá de Lisboa, né, amor? Mas ela fica aqui 2 dias com a gente. Mas, tipo assim, meus pais teriam a oportunidade de conhecer a Suíça, a Alemanha, Portugal, Espanha, sem a gente estar aqui, França, Paris, subir na Torre Sim, Eiffel, sem a gente estar aqui. é muito bom. Pode até ser que poderia, mas seria um Pouco gasto muito provável. maior. É tipo, bem Não, isso, pouco provável. a minha irmã falou, estava conversando com seu pai, porque ela estava resolvendo alguma coisa, né, a Poli, e ela Da falou, sua irmã. Meu pai não nossa, sabe dela. ela, nossa, eu tava conversando com o Hélio e ele me contando lá que ele tá viajando, nossa, é muito legal ele falando. Ele é Foi super muito legal ver empolgado, animado. acompanhar eles, né? Ainda mais gente que conhece eles, é muito legal. Não, então, e aí, tipo, você imagina você poder proporcionar igual. Eu não tinha, quando eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi essa palavra intercâmbio, eu tenho certeza que foi quando eu estava no Siqueira Cato, no escritório, eu já estava, tipo, no 3º ano da faculdade. Os meus sobrinhos, eles estão ouvindo isso quase quando, sempre quando eu ligo para eles, eu já vou implantando essa cultura neles. Primeiro, para eles virem ficar aqui comigo, tô brincando, nem é isso, né? Até porque não vai fazer intercâmbio em Portugal, que fala português, tem que ser ali para outros países, óbvio. Mas, tipo assim, se eles quiserem, eles têm uma casa para eles ficarem, assim, num lugar perto. Ah, tá aqui na França, que é 2 horas de avião. Eles têm um leque de oportunidade. Minha sobrinha pode ir na Disney. Orlando tá mais difícil, porque a gente sabe que é muito caro ir. Mas se ela quiser ir aqui, ó, testar a Disney de Paris, que também é perfeita, é aqui do lado. E ela pode ter essa oportunidade de conhecer. Uma coisa que ela gastaria aí no Beto Carreiro, que também eu acredito que é lindo, ela também tem a oportunidade de conhecer a Disney, porque ela tem uma tia que mora aqui ainda. Então, assim, eles também têm essa oportunidade de também pensar nessa questão de imigração, para você que está com uma dúvida, também eu acho que é uma questão de você poder proporcionar momentos para sua família que talvez eles não viveriam se você não tivesse essa coragem. Porque muita gente tem vontade, mas muitos têm medo. E eu acho que Deus, eu acho, com certeza, é bíblico, né? Eu tenho até uma plaquinha escrita na minha casa aqui, ó, porque Deus não nos deu espírito de medo, tá lá em Timóteo. Espírito de medo foi o mal mesmo que nos causou. Toda essa nossa natureza pecaminosa e acaba da medo, porque a gente tem medo desconhecido, a gente acha que tem controle de alguma coisa, não tem controle de nada. Então a gente deixa o medo nos travar para muitas coisas. Então, assim, a gente tinha uma placa lá no Tatuapé que era: se der medo, Vai comigo vai mesmo. com medo mesmo. Exatamente. Você vai ali, coloca na ponta, tá tudo certo, e vai que vai. Não pode deixar o medo estacionar. A gente deixaria de viver tantos momentos se a gente tivesse ficado com medo lá atrás, né? Ah, não, então não é para ser. Então, realmente, você tem razão, não vou conseguir viver sem meus pais. E aí a gente teria deixado de viver muitas coisas especiais que Deus tinha pra gente, né? Deixar Se os tivesse... outros. Exatamente. Para em casal, é muito importante, lógico, o casal tá alinhado, e é bíblico, e a gente fez essa desgarra dos nossos pais, né? A gente agora somos nossa carne, a partir do momento que vocês casaram, eles são nossa carne. Então agora a decisão tem que ser por vocês. Por mais que vocês estejam a 15 mil quilômetros da família, eles são agora familiares, né? São uma segunda linha de família, digamos assim. A primeira são vocês dois. E se você tá um com o outro, tá em família, né, amor? É isso. Eu falo, né? Eu falo muito. No começo, Camila, essa questão de entender essa Vai diferença pegar. foi bem. Nossa, foi uma briga emocional muito grande. O Stefano pegava cada vez assim, triste, angustiado. Eu falei, Stefano, eu tô sentindo uma dor no coração. Na Tudo, né? semana, depois que eu voltei da lua de mel. Olha, mas era o quê? Era por conta dessa distância, né? Do meu. Eu ainda moro na mesma rua. Mas a gente tem, quando vocês mudaram para o Tatuapé, que eu conversei com a Camila e tudo, que ela fez aquele post, aquilo dali me marcou muito, porque era algo que eu e o Stefano já vinha conversando, a gente não estava casada ainda. E aí, quando vocês, tipo assim, vocês casaram, aí vocês foram morar lá no quintal do pai da Camila, né? Dos pais da Camila. E aí, depois vocês fizeram essa mudança e agora vocês já estão em outro país. E era algo que a gente conversava bastante. Então, quando eu vi vocês fazendo isso, eu vi uma concretização daquilo que eu já imaginava, mas que eu não tinha visto alguém assim fazendo essas mudanças. E foi muito legal ver isso, porque é possível, né? E é algo que você mesmo falou, porque a gente vem de uma família com um poder aquisitivo menor. Minha família, assim, eu nunca passei fome, mas já vivemos momentos assim, bem difíceis. Hoje eu falo com meus pais, eles estão no melhor momento da vida deles, que se eles quiserem falar, não vou trabalhar por uma semana, vou viajar, eles podem fazer isso. Mas não era assim, né? E aí hoje a gente poder ter essa possibilidade de enxergar, sair da bolha, é muito bom, é muito bom. E hoje o trabalho, vocês continuam com o trabalho aqui no Brasil? Ou vocês fazem algum trabalho aí também? Tem algum emprego? Faz alguma prestação de serviço? É assim, a Camila, eu vou falar um pouquinho, né, para depois entrar em outras questões aí também.
Hoje, o nosso faturamento, realmente, o nosso ganho seria da corretora, né, do Brasil. Hoje a gente tem a corretora no Brasil. É, eu acabei, né, nesse mundo digital, nesses amigos que eu falo que tem momentos e momentos. Eu criei hoje uma amizade muito grande, né? Na verdade, a pessoa, a Mariana, era amiga da Camila, e eu precisei de uma agência de marketing digital, tal, e eu conheci o Felipe, que ele tem uma agência também, né? E eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu A posso falar. Contextual Link. Contextual Links. E beleza. E, poxa, eu crio uma campanha assim, eu faço esse tipo de tráfego pago, eu faço anúncios no Facebook, eu faço isso e aquilo. E, cara, é uma coisa que eu sempre falo para Camila. Eu falo, meu, se você tem um amigo empreendedor, faça algum negócio com ele. Pelo amor de Deus, faça, porque, tipo, você está ajudando ele. É o maior incentivo que você dá é ajudar seu amigo empreendedor. Cheguei e falei, Felipe, beleza, vamos fazer uma campanha. E paguei para ele, fizemos uma campanha, deu certo, tudo certinho. Só que eu sou um cara, tipo, muito curioso. E eu falei, Felipe, ó, eu vou fazer uma campanha aqui, vê se tá certo ou não, e você depois verifica se deu tudo certinho. Aí eu acharam, beleza, tá certo. Ah, tá certo, tá isso. Aí eu falei, putz, agora eu vou começar a estudar isso. E eu comecei a estudar. Meu, estudei acho que uns 6 meses, mais ou menos, estudando isso, e eu usando eu mesmo como teste, usando mesmo a corretora como teste. Ah, vai anúncio, vai anúncio, vai anúncio, vai anúncio, faz anúncio, e começou a dar muito certo. E eu falei, cara, tô bom nesse negócio aí. E eu comecei a trabalhar, a corretora começou a vir muito mais cliente pela internet, e eu falei, caraca, eu tenho uma segunda profissão sem saber. Foi aonde a Camila tomou conta da corretora. Camila hoje, tipo assim, Foi ela às vezes promovida ela a só chefe. é, Depois, galera, não desista. Depois de me humilhar por uma vaga, Porque hoje tudo foi que eu isso aí. preciso fazer, eu nunca chamei o chefe, sempre foi a Camila. Tá vendo? Então foi mais ou menos isso. Então a Camila acabou tipo pegando todo mundo, né? A gente fez uma transição das carteiras, tipo todo mundo que eu atendia, a Camila começou a atender. Então os meus clientes foi ela começou a atender, e ela foi atendendo muito bem, e foi criando muito mais clientes. E eu fui trazendo muito mais clientes pela internet. A Camila começou também nessa questão, mas atendendo, e foi entrando uma coisa muito grande. Foi onde a gente entendeu que a gente tinha, não era mais um negocinho, sabe? O negócio já estava andando um pouquinho mais, que a gente precisava de braços. Aí a gente começou a contratamos uma pessoa, contratamos 2 pessoas, e eu nessa questão, eu não entro mais, não coloco mais a mão na massa ali, só que o negócio está muito punk mesmo, que hoje é um dia desses, né? E eu falei assim, aí hoje eu mando os clientes para a Camila, né? E ela faz todo esse trabalho aí através do marketing digital, das campanhas, e eu fico mais no marketing. Então, hoje aqui em Portugal, eu tenho também outras empresas, né? Outras pessoas que também precisam desse trabalho, desse serviço de marketing digital, de campanhas, onde eu faço, né, essas campanhas para eles por aqui. Faz a parte Entendeu? de gestão de tráfego. Hoje eu sou mais um gestor corretor. Sou mais um gestor corretor disso. Então, hoje, mais ou menos é isso. Hoje a gente tem ainda a questão de lá. A Camila, você quer falar ou pode continuar? A Camila recentemente fez o curso, né, aqui para vender seguros aqui também na Europa, né? Bom, Só que como a gente falou que cada informação é uma a informação, gente está estudando ainda para abrir. não é muito simples, igual no Brasil, que você vai no computador e fala, ó, tá aqui os documentos, abra a empresa que eu vou começar a vender. Não basta só vontade, né? A gente fez o curso, eu fiz o curso para ser corretora aqui, e aí não é igual no Brasil, então, né, essa parte fiscal no Brasil é muito boa, galera. Não reclamem da parte fiscal do Brasil. Capital social, é que assim, não sei se é bolsa, a gente dá gente para tudo. Capital social do Brasil, todas as empresas, igual eu aqui já um adendo, né? Já, capital social no Brasil, todas as empresas basicamente começam capital social de R$ 1.000, né? Você pega lá, às vezes, multinacionais, você dá contrato social, capital social, 10 mil. Você fala, oxe, algo de errado não tá certo. Como que ele banca tudo isso com 10 mil? Mas aí o capital de entrada aqui de uma corretora, tá abrindo aqui, se alguém quiser abrir uma corretora, galera, só juntar 50 mil euros, e aí você consegue abrir uma corretora. Então, aí, aqui é um pouco diferente nisso. Então, a corretora tem que ter 50 mil euros mesmo para dar ali aquela entrada. A gente está vendo, né? Se tira os investimentos, né, amor? É muito dinheiro, os nervosos, né?
E aí eu tô vendo para se eu escolho como uma empresa só de seguro, de seguradora, e vou trabalhar como agente, né? Para começar aqui a ganhar em euro vendendo seguro também. E tem algumas empresas até que tem no Brasil, tipo Mafre, Liberty, tem umas seguradoras que são igual, que também tem no Brasil. Então eu vou estudar e vou abrir uma, por enquanto que eu não consigo abrir a corretora, né? Mas aí eu vou ficar sendo agente de seguros de uma seguradora só. Porque no Esse Brasil, diferencial do Brasil, a gente trabalha com todas. Porque são cadastros simples, você vai lá e trabalha. Aqui não é assim que funciona, então é bem diferente, né? Aqui não é o Brasil, é o que eu me falo todos os dias, para eu não ficar confrontando. A comparação é óbvio que ela Sempre vai existe, existir, né? mas, tipo assim, o que não pode existir é a decepção. Caramba, nossa, se fosse no Brasil é mais. Não, mas tá, vamos se adaptar. O que que faz então? Vamos escolher uma seguradora e vamos vender dessa seguradora. Então a gente está nesse processo. O certificado do curso chegou faz pouco tempo, então agora eu vou abrir aqui. Só que para isso, quando a gente prende, né, a gente tem que deixar uma rodando. Eu tenho que ver lá, agora já tem o braço direito. Minha irmã que trabalha com a gente, a Paloma, então em breve você falará só com a Ah! Hoje a gente vai. Estou até comprando notebook que vai começar também uma outra pessoa. Então, quando elas estiverem lá tocando, eu consigo focar na daqui também, porque também não dá para deixar lá do jeito a questão da jogar. abordagem no Brasil é totalmente diferente. No Brasil tem muito essa procura, não é pelo fato que é obrigatório, né? Pela questão do roubo de segurança. Aqui é obrigatório, né? A questão de seguro, o seguro é obrigatório. Então, é obrigatório pelo menos o RCF, né? Que é a cobertura de terceiros. De roubo não é obrigatório, mas esse é obrigatório. Se você não tiver esse seguro, depois que você compra um carro por 7 dias, você toma uma multa deles, né? Da polícia. E aqui totalmente diferente. Como eu te usei a experiência da unha, né? Se você quiser saber o valor, venha cá, né? No salão e te falamos o valor da unha. Aqui você preenche um formulário em um site X, né, das empresas, pode ser qualquer empresa aqui, da Liberty, Mafra, enfim, qualquer uma dessas, e você espera uma boa vontade de alguém entrar em contato com você e te passar o valor desse seguro. O lado bom, aí a gente tem o lado bom e ruim, né? O lado bom dessa procura não ser tão imediata, e já estou acostumado com isso, é que a gente fica mais tranquilo em responder os clientes, né? Porque no Brasil, por exemplo, tem leads, hoje mesmo, era 9 da manhã, tinha 24 leads para chamar. Eu digo, eu a Palma nessa parte, mas enfim, aí eu falei, Loma, eu vou numa reunião, eu te ajudo depois se você quiser. Às vezes eu chamo o cliente depois de uma hora, ele fala, demorou muito, já fechei. Porque no Brasil é tudo muito, Palma da mão, a gente é muito acabou. a gente é muito acelerado. Eu, então, sou acelerada em triplo. Mas nós brasileiros somos muito acelerados, né? Aí eu lembro quando eu tava cotando, uma vez eu fui comprar, eu gosto desses presentes com cesta, essas coisas, sabe assim? Eu tava cotando uma cesta pro Sherley, tá na Tatuapé. Aí, quando você fala, o Zuckerberg ouve, só aparece cesta, né? Eu também Aham. escuto Eu isso. cotei lá, o Sherley faz anúncio, né? Quem faz anúncio. Eu cotei umas 5 cestas. Eu, tipo assim, eu mandei mensagem para 5 lugares, que aí aparece um embaixo do outro. E o que me respondeu mais rápido, eu fechei. Eu falei, cara, eu fiz tipo leilão. Eu nem fiz leilão, porque leilão é que você compara ali. Eu nem quis saber o preço das outras, porque eu sou um negócio de, faz logo, vai ser mais rápida. Você acredita? Hoje em dia, eu já não sou mais assim. Eu já me tratei. É uma terapia aí também, né? Para desacelerar. Exatamente. É uma terapia. Quer desacelerar? Faz um mês aqui. Mas E você aí, fala. eu, tipo assim, eu vou ter, eu acho que quando eu chamar os clientes, se a gente tiver clientes aqui da corretora aqui, eu vou ter esse tempo mais folgado para chamar eles, porque a gente faz uma cotação, demora 3 dias para eles enviarem as coisas aqui, tá? E quando envia? Eu acho que é por isso que o prazo são 7 dias para você fazer o seguro, porque pela demora. Um amigo nosso, os amigos da igreja, nossos amigos aqui já sabem que a gente vende seguro no Brasil, falam, mano, você não dá para vender não, seguro lá, faz lá pro meu corretor, eu pedi há 3 dias, eu falei, mas é aqui em Portugal, eu não tenho ainda, não consigo. Mas a gente vai se cadastrar para fazer. Mas é isso, lá o Brasil tem muita procura de seguro, né? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, 41 veículos por hora são roubados no Brasil, uma média, né? Fizeram Nossa, no em São Paulo, 40 veículos por dia. Por dia. Vocês têm noção disso? Por dia, na cidade de São Paulo, são furtados, roubados, né? Entre roubo e furto, 40 veículos por dia, uma média. Vai ter dia que vai ser 39, vai. Pouco menos. Tipo assim, é muita coisa. Então, meio que assim, é obrigatório? É meio que obrigatório, porque hoje em dia, se você você dispõe desse patrimônio e não coloca no seguro, você dispõe de uma vida, todo mundo aqui respirando, e não tem seguro-saúde, né, que chama seguro-saúde, plano de saúde, você, assim, para mim, o povo fala assim, é fazer seguro para coisas imprevisíveis, né? Não, é super previsível. Você não é uma máquina doente ou precisar de um médico, você vai precisar. Seu carro pode não ser roubado ou furtado, que se você tem ali, eu não tenho uma pessoa de 50 anos que não passou por isso ainda, infelizmente, né?
Todo mundo já foi roubado, ou já viu algum roubando, ou já conhece alguém que teve o carro roubado. Não é algo imprevisível. Você vai precisar, se o seu carro quebrar, você vai precisar de guincho, não é imprevisível. E aí o guincho, quando você não tem seguro, é muito caro. Então, assim, é meio que obrigatório. A gente não percebe. Às vezes vai falar, o Brasil é bom, né? Não é obrigatório ter seguro. E aí eu penso, é obrigatório fazer. Se você quer proteger o seu patrimônio, é obrigatório. É basicamente isso. E é um sentimento tão gostoso você parar seu carro, ou você ter alguma preocupação, não ter uma preocupação em parar seu carro e saber que ele está coberto, né? Eu acho que isso não tem. Ou a mesma coisa do plano de saúde, né? Plano de saúde, eu mais, né? Porque a Camila, a minha mulher geralmente faz os exames ginecológicos ali, sei lá, cada 6 meses, enfim. Mas eu, nossa senhora, uma dor de cabeça, qualquer coisa, ia lá no hospital para meia horinha, 40 minutos, voltava para casa, estava pronto, acabou, resolvido, né? E é uma segurança, né? Às vezes a gente não paga por isso, mas, meu, a gente paga, na verdade, por isso, né? Mas paga para não usar. Porém, quando usa, nossa senhora, é um sentimento assim, nossa, tô tranquilo, tô Só tranquilo. para gente fechar a questão da viagem, e aí a gente grava o próximo para já entrar nesses assuntos, porque eu quero fazer perguntas em relação a isso. Eu vou fazer uma última pergunta, mas assim, se o Stephen tiver outra, qual se hoje, vocês olhando tudo que vocês passaram, né? Vocês falaram os vários desafios, mas qual seria assim o maior desafio que vocês viveram nesse processo? É um desafio diário de que todo migrante vai ter que passar. Eu, por exemplo, meus sobrinhos, acompanhar eles só pela câmera, sabe assim? Eu acho que é saudade mesmo. Todos os outros desafios são tipo fichinha perto do que você deixa de viver por essa escolha, né? Essa escolha que você fez, independente dos seus motivos. A gente sabe que a gente tem motivos muito claros, a gente entendeu de Deus que era para estar aqui, mas isso não supre eles, né? Nada do que eu faça ou ganhe aqui eu tenha, eu vou ter eles aqui comigo. Então é tipo é a saudade mesmo. Esse é o maior desafio. Então quem vir, mas assim, eu digo assim, que se eu tô conseguindo passar por isso, qualquer pessoa consegue, porque eu sou muito apegada na minha família. Muito. E a tecnologia nos ajuda muito, né? Porque eu tô com saudade, eu ligo lá e se não atendeu, eu fico brava. Porque não me atendeu, eu queria te ver, não sei o que lá. E aí, então, assim, isso facilita, né? Imagina as pessoas que migraram quando não tinha essa tecnologia de WhatsApp, de Zoom, aqui igual a gente tá se vendo. Não tinha WhatsApp vídeo. Então, para mim, o maior desafio não foi questão de juntar grana, não é questão de converter, que a gente ganha em real e converte todo mês. A gente tem esse detalhe. Não foi questão de adaptação, não foi questão de cultura. Para mim, com certeza, o maior desafio foi preparar um emocional para abrir mão de todos esses momentos que nada do que eu conquiste aqui, não importa o que eles venham viver momentos aqui, se Deus quiser, eles vão vir, mas no nada vai suprir o que eu deixei de viver com eles. Então, acho que esse sentimento dessa perda, digamos assim, né? Eu acho que é isso, uma o maior perda, desafio. eu acho que colocando só um parênteses, é uma perda muito grande, óbvio, né? Que são momentos ali com familiares, até com amigos, porém é um momento, é um ganho, né? A partir do momento que você não, se afasta, vai colocar mais claro assim, você se afasta, você tem um autoconhecimento muito maior, mas muito maior. Ah, mas e agora? Meu, me conheço hoje, tipo, esse 1 ano que eu tô aqui, eu conheço muito mais do que todos os 31 anos que eu estava no Brasil. No Brasil, geralmente, a gente não conhecia muita palavra não, sabe? Vamos fazer isso? Vamos. Às vezes você nem queria, mas só Você tem menos pela distração, né? bagunça. No Brasil você tem essa questão, tipo, meu, em qualquer momento você se distraiu com alguma coisa. Às Você vezes é quer um crescer, se amigo, afaste, às vezes né? é não sei o quê. E aquele negócio que, até como ela comentou agora mesmo, se você quer se crescer um pouco, até, sei lá, espiritualmente, pessoalmente, como um casal. Hoje aqui a gente tem vários amigos hoje que têm filhos. E eles falam assim, meu, você vai ter filho, e você vai perceber que essa rede de apoio, aqui ela não existe. Aqui é você e sua esposa e seu filho, cara. Tipo, vou deixar aí, mãe, pra ir no mercado rapidinho. Sabe assim? Uma coisa que no Brasil é comum, né? Mãe, fica com ele, ó, tô passando mal, tem que ir no médico. Eu não vou levar a criança no médico. Aqui você nem pode ir no médico se você passar mal, né, com seu filho, se você não colocar ele ali com uma babá, uma escolinha, você não tem quem deixar. Esse É, problema vai ser resolvido em breve. Vou trazer uns velhos pra morar aqui pra cuidar dos meus filhos. é isso, e você Vou assim, eu acho escolher que vem. é, a grande perda que você tem mesmo assim na questão de uma mudança assim, eu acho que é a questão dos momentos, né, das pessoas assim que você tem, e da questão do ganho mesmo, acho que é o autoconhecimento. Questão, sem falar também outras coisas, cultura, questão de países, tipo, meu, Paciência, 400 resiliência. quilômetros aqui, você está em outro país.
uma passagem aérea, tipo, convertendo para o Brasil em R$ 250, você está em Paris. Em R$ 500, você está na Suíça. Então, aqui, querendo ou não, ele te dá alguma certa liberdade geográfica um pouco maior em questões de cultura, né, para que você conheça outros países, conheça outras culturas, que no Brasil eu acho que você fica um pouco restrito Por a questão isso financeira, por né? questão financeira, porque eu não sei, assim, tipo, às vezes até olhando, né, esse um ano atrás da nossa planilha de finanças, né, planilhas de gastos no Brasil para os gastos aqui na Europa, hoje em Portugal, eu falo para a Camila, eu falo, meu, eu gasto muito menos aqui na Europa, mesmo convertendo o real para o euro, eu gasto muito menos do que eu gastava no Brasil. E tem mais Então, é tipo, experiências, né? falar nessas questões. É muito ruim, algumas vezes, por exemplo, aniversário de mãe, aniversário de pai, aniversário do sobrinho da Camila. São muitos, né? 9, por isso que eu falei eles, mas eu digo de pessoas no geral, meus irmãos, todo mundo, amigos, mas é que meus Amigos. sobrinhos, porque criança cresce muito rápido, né? Você tem seu sobrinho que está acompanhando. Você fala, caramba, ontem ele era neném, hoje ele já tá andando, como assim? E é isso, eu acho que tipo, vocês conhecem muito mais, assim, muito mais, não tenho o que dizer sobre isso. Mas é o que eu falo, quando é de Deus, né? Quando tá tudo alinhado, traz paz. Mesmo com isso, e eu sou muito apegada à família e tudo mais, dou muito valor sempre. Não preciso esperar, eu não esperei estar a 13 mil quilômetros para dar valor. Eu sempre fui na casa dos meus pais e largava o celular e ficava ali com eles e ouvia eles. E as minhas amigas às vezes falavam, nossa, Camila, que você sumiu, né? Tem uma criança aí. Eu sempre pegava um sobrinho ou outro e aí eu ficava focado nele. Sempre, todo momento, até antes de saber o que viria. Eu sou muito de viver ali com a pessoa mesmo. Então, tipo, eu sempre fui mesmo. E ainda assim, hoje em dia, eu ainda penso, nossa, meus pais estiveram aqui, foi basicamente eu não consegui trabalhar. Acumulou as conversas, tudo daquele rolo, eu já tenho que me organizar mais quando a pessoa vir, porque senão não tem como eu parar de trabalhar sempre quando alguém vir, né? Mas eu não soube administrar bem isso, porque eu queria estar assim o tempo todo, tipo, vivendo aquilo ali. Porque fica tudo muito intenso, tá? Quando você mora longe, é tudo muito intenso. Pode ser assim, você vê um rostinho familiar aqui perto, às vezes você nem tem atividade, às vezes você nem conhece, a pessoa nunca foi na sua casa, mas você conhece. Não, vem, dorme em casa, fica aqui, não sei o que lá, a gente come junto, a gente vai passear, você fala, mas nem era tanto amigo, sei lá. Mas só esse rostinho, esse negócio de contar a história antes, porque os amigos que a gente tem aqui são vários, mas não tem história antes. Sim. A gente tem história para contar com eles só a partir de dia 24 de junho do ano passado. E todos os outros 28 anos eles não sabem de nada, só a gente vai contando, mas não tem aquele negócio igual você falou do futebol. Que a gente ganhou, não sei o quê. Então, isso também é nossa raiz, né? Mas mesmo com tudo isso, é tipo, eu sou suspeita, não me perguntem, o que você acha? Eu acho que sempre vale a pena. Se você for ficar um ano, valeu a pena. Se você for ficar 6 meses, valeu a pena. Se você for para visitar e investir 20 mil reais, valeu a pena. Você vai ter história para contar para seus netos. Sim. Sabe, essa sua viagem da Espanha, você tá falando como se fosse ontem, e foi há 10, 12 anos 12 atrás, anos. a idade 12 do anos. Sherlon. Isso. 12 anos atrás, é bizarro isso, né? Você imaginar isso. Fala, caramba, já faz 12 anos. E daqui a pouco vocês vão ter seus filhos com 18, você vai falar, filho, o pai foi lá quando tinha GPS, entendeu? Aí, nossa, vai ser velho, hein? Que é isso? Vai parecer que foi Como ontem. Porque se a gente não tem Alzheimer, se Deus quiser a gente não vai ter, a única coisa que não nos tira é o nosso conhecimento, é o que está aqui, é o nosso conhecimento, é a nossa memória, sabe assim, tudo que a gente viveu. Então, sempre vale a Eu pena. até conversando com a Camila, eu falei, nossa, mano, olha isso. A Camila tá com 29 e eu tô com 32. 32, você fez 31, ó. Nossa. 31 Não é já. 92? Eu falar 32, eu Então é 31, então. Você é 92, pô? Olha Você aqui, ó, Você é 32. um ano e uns 13 dias mais velho que eu. Então 31. Eu falei pra Camila, com 31 anos de idade, a gente já conheceu 14 países e não vai parar por aí, porque aqui a alma de pipa voada, você não tem noção. Ai, E galera, é eu isso amo que aqui, viajar tipo, mesmo. meio que proporciona isso. E são experiências, assim, que, tipo, meu, não trocaria dinheiro no mundo por essas experiências, sabe? A experiência quando eu fui para Paris e não sabia falar francês, era tudo no tradutor. Na Suíça, os caras falam alemão. Aí ele perguntava, Eu só aprendi a falar oui, você oui. fala alemão? Não. Inglês? Não. Francês? Não. Italiano? Não. Eu falei, caraca, quem mora aqui falou 4 idiomas. Porque eles... 5, tem 5 idiomas oficiais lá. Então você Na imagina, Suíça?
A Suíça tem 5 idiomas e você não falar nenhum. Eu voltei para casa, falei, Você fala, Eu não. sou um merda. Eu sou engoli agora essa apostila de inglês, eu vou começar a falar, e você vem com aquele gás todo para querer falar, e você fala, nossa senhora. E aquele negócio que você fica pensando, né? Não, é isso, eu sei mais ou menos isso, eu sei daquilo, você não sabe merda nenhuma, mano. Fica tranquilo, sempre vai ter alguém que sabe mais que você, tem sempre alguém melhor que você, e a maioria das pessoas tem isso como, ai, que nojo, eu não vou chegar perto dessa pessoa, porque pessoa snob. Não, ande, aprenda, pegue o máximo de informação, de conhecimento. Não estou falando para ser um chupim, né? Mas uma forma, uma via de mão dupla, né? Então, Sim. tipo, é tão gostoso, às vezes, tipo, você chegar perto de alguém assim, e escutar aprender, o né? que ela está falando, entender, aprender, perguntar o que você quer saber, ou o que ela quer falar, o que ela está disposta a falar, né? Isso eu acho tão fantástico para todo mundo, assim. Às vezes a Camila eu até falo para ela, se nossos filhos puxar a sua inteligência, eu acho muito bom, porque, sinceramente, assim, eu sou o cara mais que faz as coisas e tá tudo certo. Eu não tenho a Teoria. teoria que a Camila tem. A Camila, tipo, ela lê um livro, 2 livros por mês, então, tipo, eu tô tentando ler um livro ainda em um ano. Então, tipo, meu, sou a fraude da fraude. Não é nada, é inteligente também. Cada um tem um jeito de aprender, né? Sim, com certeza. Stefano, quer fazer a última pergunta? Não, eu só Oi. lembrei, vocês falaram isso dessa questão da correria, né? Que São Paulo é muito corrido, e aí vocês perceberam essa questão de ser mais calmo. Eu lembro quando eu fui a primeira vez em Curitiba, e aí a gente estava caminhando no Jardim Botânico, a gente encontrou um senhor de idade, né? Ele chegou junto com a gente, aí correu lá pelo parque, aí a gente encontrou ele umas 2 vezes, né? Aí na terceira vez que a gente encontrou ele, tava eu mais 2 amigos, ele perguntou: vocês são de onde? Aí eles falaram assim: a gente é de São Paulo. Ele, São Paulo, onde o povo vive correndo e não sabe por quê. E aí aquele tiozinho me falou aquilo, eu tava com 20 anos na época, 2014, e eu não entendi. Não entendi que ele quis. O povo vive correndo e não sabe por quê. Aí, conforme se foi passando os anos, eu comecei a entender que é justamente isso. Aqui é tudo muito corrido. E quando você se pergunta o porquê, a pessoa ela não sabe, né? Então, acho Ou bem. ela sabe, e a resposta é assim, ó, para me aposentar. Oi, você corre 35 anos porque você acha que com 65 você vai ter pique para fazer o que você não faz agora. É tipo assim, não faz sentido nenhum. Eles não sabem responder. E os que sabem responder, a maioria, né, que vive ali na bolha, só vai junto com os outros, todos os porquinhos ali igual aqueles ratos de laboratório que só vai correndo, né, sem saber a direção. Os que sabem mais ou menos não tá sabendo direito. Na verdade, o pessoal hoje está sendo meio que escravo do dinheiro, né, mano? Uhum. Esse que é o grande problema. E escravo do dinheiro, escravo do cartão de crédito, porque, meu, trabalho para pagar o cartão de crédito, às vezes não tem aquilo. Nossa, eu ficava imaginando assim, até alguns amigos, mas, pô, você tem uma reserva de emergência? Não tem, mas como que faz isso? Pô, cara, como assim? Como que faz isso? Como você não tem O uma meu cunhado. não tem uma reserva de emergência, não tem um plano de saúde. Eu falei, cara, então, tipo, as coisas não fecham, sabe? Tipo, então, pra que de tudo isso muito? Eu acho que antes de, estão vivendo por dinheiro, se a pessoa ainda vive por dinheiro para realizar, sabe, eu sempre fico meio pé da vida quando aparece alguma coisa assim, traficante, não sei o que lá, morando num barraco. Falo, não faz sentido, ele faz uma coisa legal para ser pobre. Agora eu pago traficante que tem helicóptero, que não sei o que lá, e aí você fala, tá bom, ele tá dando uma vida melhor para a família dele, né? Tipo assim, tá errado, tá super errado, vai pagar, que seja na lei dos homens, na de Deus também, mas tipo assim, aquilo ali é o propósito da vida dele, dar uma vida melhor para minha família. Tem gente que, tipo assim, não é nem por dinheiro, porque você vê essas pessoas que estão lá, você vê os trenzão lotado e de trabalhadores, ó, isso é muito bom, todo mundo precisa ali, não é questão do transporte, mas é que eu lembro toda vez que eu estava no trem, eu tô falando experiência minha, eu olhava e ficava assim, porque a gente faz isso até hoje, esse exercício, né? Eu olho para a janela, tem um prédio aqui na frente, eu fico, o que será que eles fazem, né? Cada janelinha é uma família, cada quadradinho é um sonho, cada quadrado tem 4 pessoas que cada uma tem um sonho. Será que eles vivem esse sonho, vivem para realizar esse sonho, ou só sonham ali acordado, ou imagina como seria e não fazem nada para chegar nisso? Mas enfim, aí no trem eu tinha essa reflexão e eu pensava, não, às vezes são só vivendo a manada. Aí eu ouvia, sexta-feira tá chegando. Era terça-feira. Sexta-feira tá chegando, né? Sei o quê. E o povo empolgado, porque eu pensando em sexta. Quando era segunda, nossa, uma bosta, tô cansada. E hoje ainda é segunda.
E é o discurso que você mais ouve. Você fala, tá, mas eles querem que chegue o fim de semana para quê? Será que eles vão realizar o sonho de viajar? Vai casar? O que que vai mudar de fim de Nada. semana? Nada, vou descansar, vou poder assistir o que eu gosto, vou poder acordar tarde, né? Porque é horrível dormir cedo, acordar cedo. Vou poder acordar tarde, vou poder, sei lá, beber, vou poder, não sei o que essa pessoa gosta de fazer no fim de semana. Fala, tá, mas é isso? E as Você experiências? isso, esse é seu propósito. Não, e quando Você não chega a realiza época, sonhos, você não vive, você não partilha experiência, você. quando chega a época de tirar férias, vende. É, ou tira e fica em casa, no máximo desce para a praia no próprio estado, ali fica uma semana né, pega 10 dias, vende 20 e só vai ali na praia e volta. Tipo, Não, a gente tava conversando sobre isso esses dias, eu É e a porque o Ana. Tipo dinheiro de assim, férias eu acho uma ilusão, né? a pessoa ela viaja, só que ela sempre vai para o mesmo lugar. O que que adianta? tenho pavor disso, né? Vocês repararam? Eu tenho pânico disso. O Charles falava, comprar uma casa na praia. Eu falei, o quê? Para conhecer sempre mais na praia? Porque É, aí você não vai querer pagar Airbnb em outra praia, porque você tem uma casa na praia. Aí você não vai querer em outras praias. Aí você vai ficar lá, porque eu conheço meu marido. Então não vamos ter casa na praia. Assim, né? Quando a gente fala dos sonhos, não vamos ter casa na praia. A gente pode ter para investimento, mas não para, tipo, deixa fechada que a gente vai lá, sabe assim? Mas não sei, as pessoas estão cada vez nesse redemoinho mesmo, elas se perdem, né? E aí tinha sonhos que nem lembra mais, e aí você não corre atrás para realizar. E aí a vida passa, e depois é aqueles senhorzinhos que vêm dar os conselhos do tipo, eu não vivi, mas eu não quero que você deixe de viver isso também. Não, e hoje olhando assim, né, o Stefano falou dessa questão lá, com 20 anos encontrou um senhorzinho, hoje, com 31 eu vejo assim Sei. que, cara, toda a correria que a gente fez lá atrás, hoje, tipo, a gente fica olhando assim, cara, foi legal, fui várias experiências, mas hoje eu tomo decisões muito mais assertivas, com muito mais calma, que dão muito mais certo a longo prazo do que lá atrás, né? O problema é as pessoas que não conseguem entender o tempo que elas estão para que ela consiga tomar essa decisão na hora certa ou que nunca amadurece a ponto de tomar decisões certas. Ele sempre fica lá atrás, Correndo achando que atrás do tem rabo, né? 18 anos, 19 anos, e não, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, e não trabalha de forma assertiva, né? Trabalha por trabalhar para receber um dinheiro ali e tá tudo certo. E falta a questão desse amadurecimento em questão financeiro, em questão de trabalho até, né? Porque às vezes a pessoa pode trabalhar muito e ver o resultado ali muito pequeno. Só que se ela trabalhar ao longo prazo, vai ser muito mais satisfatório para ela o resultado. Ela vai meio que deixar ali um legado, um propósito ali para o futuro. bacana. E é legal isso que vocês compartilharam no âmbito geral, para a gente finalizando, porque a ida de vocês para Portugal foi algo pensado e não foi algo assim, eu vou para lá porque é lá que eu vou mudar a minha vida. Porque a gente sabe que tem pessoas que elas mudam de um país porque achando que o problema está no país. Só que não adianta, você pode mudar de país, mas às vezes o problema está mudando junto com ela, né? Tá em você, né? Que é você mesmo. E vocês não foram com esse objetivo. Vocês foram o quê? Lá é um país mais seguro, onde nós podemos viver mais tranquilos para poder construir a nossa família. E nesse tempo vocês planejaram financeiramente, vocês construíram, já tinham um negócio onde vocês poderiam não depender, tipo assim, a gente tem que chegar lá e tem que arrumar um emprego. A gente não, a gente tem um negócio que a gente consegue tocar à distância, e se a gente conseguir algo aqui, bem, se não, a gente toca o nosso negócio à distância e a gente vai conseguir realizar aquilo que a gente quer. Porque a gente sabe que tem gente que também nesse processo acaba se iludindo. Não, eu vou mudar, é porque é lá que estão as oportunidades. Igual esses dias eu escutei de um amigo. Não, mano, tem que mudar, porque aqui não ganha dinheiro, não sei o quê, tal, eu vou para tal país. Só que, cara, se você fizer Como as tem mesmas gente que ganha coisas. dinheiro aí? Oi? Como tem gente que ganha dinheiro aí, né? Tipo assim, como tem gente que vem de outros países igual a gente ganhando dinheiro do Brasil? Esse discurso de, o Brasil não dá dinheiro é mentira. O Brasil é um país rico para dar dinheiro para todo mundo que queira trabalhar e esteja disposto a considerar essas mudanças que o país sofreu, né? Quando a gente fala essa questão de estar no digital, de os clientes não ser mais porta em porta que você vai ganhar cliente, essa questão dos anúncios não ser mais em outdoor, até porque já em São Paulo já é proibido há alguns anos. Enfim, então se você está disposto a se adaptar, aí sim você consegue muitos clientes, consegue dinheiro, consegue empreender aí. Às vezes, e tem gente que, mesmo com tudo que a gente conta, sabe, depois vai ainda, tipo, menosprezar no sentido de que,
Ah, mas então para eles é fácil, que eles não precisaram arrumar emprego aí. Então você Não. monta sua empresa no Brasil, espera faturar bem no Brasil, ao Espera ponto de 15 você conseguir anos. converter, e aí você vai para lá. E tá tudo bem você esperar isso. Mas você já sabe que se você não faz isso, você vai chegar aqui tendo que trabalhar em restauração, tendo que trabalhar em hotel. Não é um serviço fácil, é de domingo a domingo, o salário mínimo é baixíssimo, os arrendamentos estão super caros, eles pedem 6 meses de renda antecipado. Enfim, é isso. Tem duas e não tem para onde correr. Sabe? Então, assim, você tem tudo muito fácil hoje em dia, informações, você sabe quanto custa cada coisa. Tem gente que chega ao ponto, tipo assim, eu vou gastar 200 euros com comida por mês porque eu já vi que lá o valor do leite é tanto. Tipo assim, olha a globalização que fez, a internacionalização que fez com a gente. A gente sabe quanto custa um litro de leite nos Estados Unidos, sem nunca ter ido para lá, porque a gente tem na palma da mão essas informações. Então, desculpa, não vem falar que, não estava preparado. Então, você não se preparou. Você não se preparou, não tem. Você pode falar, não me adaptei com a saudade. Isso aí é uma desculpa realmente aceita. Porque você não Forte, né? sabe que saudade você vai sentir se você não sair. Agora, não me adaptei, os preços são caros. Esses dias uma amiga mesmo falou, eu falei, mas estava no Google, você abre lá, valor de alguém em Portugal. Aparece lá, tipo assim, o que você foi pegar surpresa? Nada eu fui pegar surpresa aqui, de verdade, essa questão de dinheiro, né, de planejamento. E olha que as coisas encareceram muito de quando a gente chegou, porque estava, sei lá quantos anos, 10 anos sem inflação. No mês que a gente chegou, veio a inflação por causa da guerra e tudo dobrou de preço. Então, tipo assim, mas se não for por conta desse detalhe, você sabe exatamente quanto custou cada coisa, quanto custaria. Então, assim, é que a gente sempre quer jogar a culpa para o outro, nosso despreparo, né? E é Isso é uma Exato. questão verdade. assim também, tomar muito cuidado com essas questões hoje, que o que mais tem aí hoje é Instagram, nego falando, não, vem para Portugal, que Portugal tá top, que é isso, que é aquilo. Cara, toma muito cuidado. Procure ali algumas pessoas que já estão morando lá, De confiança, de né? confiança para falar, porque, meu, como eu falei, né? Tem várias coisas de mercado que é mais barato no Brasil, que é mais barato aqui do que no Brasil. Porém, entra bem com bastante ênfase, eu ainda converto o meu dinheiro. Então, eu comparo algumas coisas dinheiro por Sim. dinheiro. Está mais barato aqui, né? Esse negócio. Mas tem pessoas que falam assim: não, Portugal é maravilhoso, aqui está muito mais barato as coisas. Mas para quem mora aqui há 5 anos atrás, vou usar o exemplo do arroz. O arroz, há 5 anos atrás aqui, ou há 3 anos atrás, o arroz custava 22 cêntimos, que dá tipo R$ 2. Hoje o arroz deve estar o quê? 1 euro e 1,15, 1,10. 1,15. Então, realmente aumentou muito a questão, né? Então, para tomar muito cuidado com essa questão que as pessoas hoje, não, Portugal com 500 euros você consegue viver um mês. Não é isso, não é isso. O gás é muito caro, a luz é caro, a água é caro. É caro assim, ainda tipo assim, jogando dinheiro por dinheiro, ainda eu pago mais barato aqui. Tanto luz, água, telefone, internet, eu pago muito mais barato aqui, mesmo convertendo, do que no Brasil. Mas Sim. é para tomar muito cuidado, porque você vem para cá, você não tem. Se você ganhar dinheiro do Brasil, é maravilhoso. Porém, se você ganhar o dinheiro daqui, é caro. É caro, porque, por exemplo, se você ganha 700 euros, se você gastou só de contas de casa e compra 500, 600, então, meu, tá Dá no caro. mesmo, né? Tipo, Tá Dá na no mesma mesmo, então coisa. fica lá, ué. Eu acho que a pessoa tem que saber muito o propósito. Igual, sair do país, do seu país de origem, em busca de felicidade, eu sinto lhe dizer que vai piorar. Porque aí você vai estar infeliz, com saudade e duro. Então fica mesmo no seu país de origem, no Brasil, no caso. Agora, se você vai me falar que vai sair por outros motivos, aí sim, se planeja e sai que sempre vou apoiar essa decisão, acho que tem que realizar sonhos mesmo. Agora tem gente que fala isso, né? Então eu tô infeliz. Se você tá infeliz, é uma coisa tão interna que você pode estar na Maldiva, você vai ficar lá 2 dias feliz, depois você vai começar a ver defeito. Porque está em você, não está no lugar, não está na pessoa, não está no, entendeu? Está em você. Então, você tem que se curar internamente e tem que sair muito feliz. Eu saí com, olha, não deixei ninguém chateado, me despedi de todo mundo que eu quis me despedir, saí com calma, sabe assim, saímos todo mundo de uma energia, naquela coisa tão boa. É muito bom você sair de uma forma leve, no sentido de que, meu, não sei quando vou te ver, e se eu não te ver, porque a gente acha que tem controle, a gente não tem controle de nada, sim. nem igual você falou, eu moro na rua dos meus pais, mas você também não sabe quando vai ver eles da próxima vez. Eu falava isso pro Sherla, nossa, mas você também é radical. Eu falava, não, Mas é eu dou tchau verdade. pro meu pai sempre como se fosse a última vez, porque eu não sei quando vai ser. Tchau, pai, bem, te amo, beijo. Sempre, sempre quando eu me despeço dos meus pais é assim.
sabe? Eu não, aquela correria, ai, putz, nem deixar pro meu pai, e aí você, não só ele, a gente acha que só velho morre, né? A gente também pode acontecer isso, enfim. Então, assim, acaba que vocês não vão ser, enfim, eu sou muito radical mesmo nessa questão. Então, isso a gente não tem controle. Agora, se for, então saia do seu país, tipo, muito de bem com a vida, feliz com todo mundo, porque quando você chegar, vai bater a bad. E aí tem gente que bate a bad ali no primeiro mês, tem gente que bate a bad ali no terceiro, bad no sentido de caramba, olha, foi aniversário de não sei quem, ó, Natal, Ano Novo. Ano novo aqui, Então né? acaba que, tipo assim, você vai se perdendo, você tem que sempre focar o porquê que eu vim. Ainda se mantém, a gente, nosso caso, né, particular nosso, foi pela segurança, se mantém? Então tá, então a gente ainda tá aqui no propósito de segurança e tá tudo certo, tá tudo bem. É isso. O Natal aqui, pra você ter ideia, o Natal é tipo assim, hoje é 24, vai fazer a virada. Meu, você comeu, cada um vai pra sua casa e acabou. É só o Mas dia é, 24, é mas é tipo porque é muito 23, todo frio mundo aqui. trabalha normal, faz tudo normal. Então, virada de ano, dia 31. 31? É, dia 31. Geralmente fecham as coisas tudo 4 horas da tarde, fecha tudo, abre dia 2, vida normal. Mas é porque, tipo assim, a gente tem que entender que até nisso o clima você tem que prestar atenção, porque o Brasil é um país tropical, tá sempre calor. Não, Camila, que tá 15 graus. Isso é calor. Tá amada, deixa eu te falar que isso é Porque calor. como assim, calor? Que eu tô. Cachecol, 15 graus, é calor. As pessoas estão na praia, tá? Eu também sou brasileira, eu também sinto frio, óbvio, mas quem nasce aqui é cultural diferente, né? E aí eles têm um casco diferente. Na Suíça, as pessoas andam descalça no gelo, as crianças, para se adaptar, porque a Suíça é gelo de verdade, né? Aqui não tem gelo. Aqui a gente, para ver neve, a gente foi num lugar bem mais ao norte, numa serra e viu, mas tipo, em Portugal não, não neva. Então, assim, aqui no Natal, quando aí é verão e tá todo mundo ano novo indo pra praia, aqui é muito frio. Então, tipo, tá 3 graus. O que que você faz 3 graus na rua? Você vê os fogos, você congela e volta pra casa. Não tem o que fazer, entendeu? Então, ai, por que que não passam de branco? Porque não existe casaco de neve branca. É muito raro, né? As roupas de inverno são frias e cor fria, né? Tipo, Sim. é aquele preto, aquele marrom, aquele azul marinho. Então, assim, você tem que entender tudo isso. Aí a pessoa fala, não, então no ano novo vai acontecer aonde? Você não vai querer viajar no ano novo, passar frio em algum lugar, entendeu? Você vai falar, não, fica em casa e viaja no verão. E aqui as estações são muito, sabe, muito ordenadas, né? Igual em São Paulo que tem 3 estações no dia, né? Você bota o casaco, tira o casaco. Aqui é verão, verão mesmo, 40 graus. Inverno é inverno mesmo e, tipo, até isso no Brasil a gente tem esse privilégio de ter um país tropical, não tem noção disso quando sai. Então, tipo assim, biquíni, aqui as pessoas podem guardar no inverno as roupas de calor em outro lugar, porque não vai pegar. Não é uma coisa assim, não, eu uso por baixo. Não, você não vai usar, porque você vai ter que usar uma térmica por baixo. E é tipo assim, nos invernos, os casacos de inverno tá separado, tá em guarda-roupa separado. Não tem por que ficar lá aquele casaco todo dia no guarda-roupa, a gente olha, porque não vai usar agora. Então, até novembro eu não vou usar casacos pesados de inverno. Então, você coloca outro guarda-roupa. É engraçado, né? Até esses detalhes são diferentes. Sim. As pessoas acabam não prestando atenção também nesses detalhes de clima e Para tudo você mais, dormir sabe? aqui é bem complicado, não está no verão ainda, mas já está entrando. Aqui ainda 10 horas é dia ainda. Claro, escurece 10 horas da noite, né? 10h20 mais ou Caraca. menos descendo. Então, imagina, eu durmo cedo, eu durmo 10 horas já estou capotado já. Mas agora não, né? Pelo fato da empresa, enfim, que a gente trabalha ainda por horário do Brasil. Ah, sim. Porém, meu, dá 10h02, 10h05, mais ou menos, começa a escurecer. Então, tipo, é totalmente diferente. Mas, cara, não desista do sonho. Se o sonho foi esse, programe, se organize. É um país maravilhoso. Tem suas deficiências, mas nós brasileiros somos experts Acostumados, hein? a passar por deficiências, por crise. E Portugal ele está de braço aberto para brasileiros, tanto com esse visto aí de 6 meses para você entrar aqui e procurar alguma coisa para fazer. Se você tem um projeto, quer colocar, tem startups que aprovam o seu projeto, eles trazem vocês para Portugal, eles te dão o escritório, te dão internet, enfim, tudo isso para que vocês trabalhem o sonho, a empresa de vocês. Aqui, como a Camila falou, é um país de desenvolvimento tecnológico, tá como no Brasil em 2010. Então, se você tem alguma questão de tecnologia, TI aqui, eles estão tipo contratando de bacia, desesperado para isso. Aqui é o lugar, literalmente, para você. Estão contratando até do Brasil. Então, a maioria dos meus amigos aqui estão TI e eles falam assim, tipo, eles ficam brincando. Hoje eu vou para cá, hoje eu vou para lá. Tem um amigo meu que trabalha na Apple, Se ele dos ia falar Estados Apple. Unidos, e ele
assim, os Estados Unidos é um país muito caro também para se viver, porém se ganha muito, né? E TI, eu não vou nem dizer o salário, só pesquisa aí, que é muito bom mesmo. Mas para outras empresas, tem muito, muito, muito campo aqui para você procurar, ter bons negócios, bons empregos. Tem que estar disposto, né? Só que Coração tudo aberto na a aprender vida e disposto. Só que tudo na vida são sacrifícios e eu acho que super vale a pena se você tem esse desejo de sair do Brasil e passar uma experiência. Lembre-se, né, que sempre tem alguém, né, para te receber caso não dê certo, caso você precise voltar com saudade. Tem alguém lá te esperando, enfim, algum familiar que você pode voltar e o Brasil sempre vai estar de portas abertas. Então, invista no sonho, só tem essa vida, vai para cima mesmo, porque você é grande. É E isso é aí. isso. E quiser deixar redes sociais de vocês? A vez falar mais, chega lá agora, vai todo mundo. E aí, como que faz para ir para Portugal? Eu tenho que falar mais, né, sobre isso. Eu acho bom. Eu falava muito sobre várias coisas, só que eu não deu tempo de organizar meu tempo. Socorro! Mas vamos melhorar isso. O meu é Camila Scarlett, o meu Insta, @Camila Scarlett. Eu vou voltar a falar sobre os seguros, vou voltar a falar um pouquinho sobre Portugal. Lá, por enquanto, está sendo meu álbum de viagens, né? Eu coloco lá viagem. É uns arroba meio difícil, arroba Camila Scarlett, arroba José Sherlock. Nossa, E o convite de casamento ficou muito baianada, né? A madrinha vai ficar brava agora falando baianada, que eu falo pra ela, mas ela olha lá, o quê? Eu falei, eu posso falar que eu sou filha de baiana, eu sou baiana, então eu vou falar que é baianada. Não mais esse termo. Então, foi engraçado, porque ficou Camila Scarlett e José Sherlock convidam. Como assim? Que nomes são esses, né? Tipo, nome composto. É importado, né? Importado do Piauí É e da igual Bahia. hoje, é igual hoje o médico aqui, ele chegou e falou assim, nossa, o José é igual arroz, né? José é igual arroz, que combina com feijão, aí que é José alguma coisa, José alguma coisa. Sim. Bacana. Minhas redes sociais, igual sempre, uma vez eu conversando com um cliente, né? Um rapaz que eu conhecia, qual é o seu nome? Eu falei, Stephanie. Ele, Stephanie, eu falei, a Stephanie é italiana. Ele, sério? Eu falei, mas a família é lá do Ceará. Mas estava passando uma novela da Itália na época. Bem provável. Então, redes sociais, Stefano Farias e seu, Ana Paula? Ana Paula Pina, Finanças. E é isso aí, galera. Você que está assistindo o podcast, compartilhe com as pessoas que você conhece, deixe seu like e também deixe seu comentário. Até a próxima.